Fala pessoal, sejam bem-vindos ao CIA. Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast. Dessa vez estamos com convidados especiais do CIA. Estou recebendo aqui Tiano e também Antony Santoro. São duas referências do futebol. Quem é do Rio de Janeiro conhece muito bem essas duas figuras. Tiano é um profissional um dirigente do futebol, já trabalhou como gestor em diversos clubes. Antony, treinador de futebol também, com passagem por diversos clubes do Rio, fora do Rio. Também é uma trajetória muito grande, uma história muito grande dentro do futebol. E tenho um orgulho muito grande de receber vocês aqui no CIA. Tá? Eu sou Pedro Monteiro, para quem ainda não me conhece. Tá? E pode acessar nossos canais, acessem nossas redes, CIA Futebol BR no Instagram e se inscreve no nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, vai lá e se inscreve agora para poder participar, receber todo o nosso conteúdo, conteúdos diários de futebol, de análise, de tática, preparação física, gestão, tudo que tem relação com o jogo, nós estamos aqui trazendo para vocês e principalmente trazendo à tona discussões pertinentes a quem está vivendo o dia a dia do futebol carioca e brasileiro. Tiano, primeiro, muito obrigado pela sua presença. Tá? Seja bem-vindo ao CIA. Tá? Nossa primeira vez juntos aqui, nós dois, aqui nessa apresentação desse programa. E, pô, um prazer imenso estar recebendo aqui esses convidados especiais no nosso programa. Pedrão, obrigado. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na CIA do Futebol. Já tem muito tempo que você faz esse trabalho e um trabalho de excelência que você procura fazer para divulgar e principalmente para informar as pessoas sobre as atualidades do futebol. Obrigado. Sigam nas redes sociais, CIA do Futebol, pega no Instagram, curte, clica lá no YouTube, segue. Eu tenho certeza canal, faz tudo que tiver, onde tiver puder, a gente está. Eu tenho certeza que são conteúdos que vão agregar muito para as pessoas que já estão no meio e para as pessoas que querem entrar e estar nesse meio tão, não é, como é que eu posso falar, tão bonito, que todo mundo quer estar no meio do futebol, mas é difícil, é complicado, tem suas peculiaridades, mas não é nada diferente da vida que a gente tem. Tá falando antes do Antony, acho até um absurdo você me apresentar antes do Antony, um treinador, uma pessoa, principalmente uma pessoa espetacular. A gente fala muito de futebol, a gente está aqui, vai falar de futebol, mas é uma pessoa que a nível cultural, a nível da vida, sabe muito. Então, obrigado por ter me apresentado antes, mas eu acho que a gente tem muito a aprender também com o nosso amigo Antony. Não, mas o Antony, vamos lá, o Antony é o nosso convidado especial de hoje. Antony, cara, primeiro falar aqui um negócio acho que o que eu vou falar para você é o que eu falo para todo mundo. Você é um cara que é referência para mim no futebol. Eu, quando comecei, você já estava muito consolidado no futebol, então, quando eu estava começando, a figura, o Antony Santoro, treinador, era referência no futebol, entendeu? As pessoas sempre falaram de você muito bem. A gente nunca trabalhou junto diretamente, mas sempre tive muitos amigos em comum que eram 1 milhão de elogios a você. E, assim, acho que o que mais me impressionou, Antony, em toda essa minha trajetória dentro do futebol, comecei de estagiário de preparação física, depois análise e tudo mais, foi a oportunidade de analisar suas equipes. E se tem uma coisa que eu respeito muito no futebol, eu admiro muito, é quando eu enfrento equipes organizadas, quando eu vejo equipes que têm padrão de jogo, que têm uma identidade, que tem um jogo muito consolidado. E, assim, diversos lugares que você passou, eu conseguia identificar as suas características dentro dessas equipes muito compactadas, equipes com boa saída de bola, equipes com boa chegada na área, equipes que tinham boas jogadas de bola parada também, tinha muitas jogadas, e altamente compactadas, tanto atacando quanto defendendo. Então, cara, Antony, são características que sempre me chamaram muita atenção nos seus times, tá? E, cara, um prazer estar aqui hoje com você para a gente falar de futebol, para a gente trocar ideias sobre futebol. E o que você pensa sobre o jogo, sobre tudo, tá? Seja bem-vindo ao CIA, Antony. Pedro, estou até sem graça, obrigado pelos elogios. Pedro, Tiano, é um prazer estar aqui, poder falar, trocar sobre futebol. Hoje o futebol alcançou, acho que o advento da internet e outras ferramentas, o futebol parece que
é algo que pode ser acessado por todo mundo e muita gente querendo falar sobre futebol, comentar sobre futebol, escrever sobre futebol, e muita gente que nunca vivenciou absolutamente nada do futebol, nunca deu um treino, nunca chutou uma bola, não sabe como é que é o processo do dia a dia. Uma coisa é você fazer uma análise fria, né, dentro de uma situação qualquer. Outra coisa é você estar no dia a dia e vivenciando todos os processos, né? Tem muita coisa hoje. Como eu falei, eu acho que hoje o acesso a todo mundo torna o futebol algo de muita visibilidade, o que sempre foi, mas que aumentou muito com o tempo, né? Enfim, espero que a gente possa aqui passar 2 horas de forma aprazível, conversando, trocando, falando sobre futebol, as ideias, que não necessariamente precisam ser as mesmas ideias. Se fala muito sobre isso, né? O modelo de jogo, cada um joga de uma forma, cada um faz aquilo que acredita, e contanto que tenha ali empenho, trabalho, envolvimento, acho que é isso que importa. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Cara, nesse ponto aí que você falou de a ideia se transforma, e eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que a ideia que a gente sempre tem vai partir muito de quem nós somos como pessoa, acho que isso influencia muito. Mas eu acho que existe uma transformação muito grande. Um parênteses, e acho que também da onde nós começamos. Sim. Influencia. Onde nós começamos, sem muitas dúvida. vezes são nos nossos alicerces, e a gente passa a ter aquilo com um pouco de verdade. Acho que com o tempo que a gente vai vivenciando, a gente pode modificar ou não naquilo, mas aquilo fica meio que impregnado em você. Eu falo porque eu comecei no Flamengo, foram 14 anos dentro do Flamengo. Então, assim, fica muito impregnado como se fossem as minhas raízes, os alicerces, no processo mesmo de construção e tal, como se aquilo tudo fosse a verdade. Não está ali, mas você carrega aquilo dentro de você, né? E como é que foi essa sua transformação dentro do Flamengo, desde que você chegou até o momento em que você se tornou treinador nas categorias de base lá do Flamengo? Como é que foi esse processo, esse desenvolvimento dentro do clube? Não, foi uma coisa... O Flamengo tinha... O Flamengo não. Eu era aluno da UERJ, a UERJ tinha uma disciplina que chamava-se estágio curricular. Para mim era uma baita de uma disciplina, e tinha um grande amigo meu, o Ricardinho Sobral, que é professor também lá de São Bento. O Ricardo estava estagiando no Flamengo, fazendo o estágio curricular dentro do futsal do Flamengo. Eu falei, opa, é a oportunidade que eu posso ter de entrar dentro de um clube, o futsal, o futebol de campo e tal. No semestre seguinte, eu me inscrevi na disciplina e fui ao futsal. Me apresentei ao saudoso e fantástico amigo Luiz Antônio, que era o treinador da categoria Mirim, um grandioso profissional com o qual eu comecei, que me abriu os braços. Eu estagiava na categoria Mirim do futsal, era estagiário, mas praticamente ocupando um cargo de auxiliar, porque o Flamengo era só treinador, preparador de goleiro e talvez um preparador físico. Era tudo muito enxuto no futsal do Flamengo. E dali ele também dobrava a categoria, então eu dobrava a categoria como auxiliar dele, vivenciava as coisas, e ali um berço quente, com grandes profissionais que saíram dali. Nós tínhamos o professor Cid como nosso coordenador, depois o Anderson Barros foi ser o nosso coordenador, depois houve a chegada do professor Zé Ricardo e outros profissionais que estavam lá, Miltinho, Popai, enfim. Era um grande reduto de profissionais. Quando virou o ano, o meu estágio acabava. Aí o professor Antônio falou assim, eu te indiquei para assumir o Fraldinha. Falei, beleza. Aí ele me indicou para assumir o Fraldinha, no ano seguinte eu já virei treinador, ainda era um acadêmico. E ele fazia uma coisa que para mim era muito saudável, hoje eu entendo como uma coisa maravilhosa, jogos eram seguidos, Fraldinha para Mirim, Mirim. Ele era treinador do Mirim, ele chegava no Fraldinha e sentava no banco comigo. Do tipo, eu não vou largar esse garoto aqui sozinho no banco. Eu vou ficar com ele no banco, e ele ficava comigo no banco, quase todos os jogos, alguns talvez ele devia dar alguma independência para mim maior, e dizia para mim, senta um pouco mais, não fica, dá um pouco mais, já no Fraldinha, dá um pouco mais de autonomia para os seus jogadores, está falando demais, está orientando demais, ou seja, ele me deu muito norte, dizia muita coisa que eu... Pode sentar do lado de alguns treinadores atualmente, que interferem muito Já cortando um pouquinho, acho que o Antony está na hora de sentar do lado de alguns treinadores que querem intervir no jogo, coisa que eles deviam ter feito no treino. Às vezes a intervenção do treinador é muito mais durante a semana ou num vestiário do que naquele momento específico do jogo. Então é a hora que ele tem que dar calma, transmitir tranquilidade
E hoje a gente vê muitos treinadores, ou de alto nível, ou de categoria de base, querendo intervir diretamente durante a partida. E aí entra naquela situação que a gente vem conversando de autonomia do jogador. Estão falando que estão com o jogador robôs, mas a intervenção vem a todo momento. Então isso é uma questão que a gente tem que refletir muito, e principalmente quem está trabalhando, refletir muito. Esse controle que o treinador... Aí eu acho que não é só treinador, a gente vincula muito ao treinador, mas que treinador, preparador físico, fisiologista, o controle está tão grande que a autonomia está ficando mínima dos atletas. Perfeito. O Diego Souza, que agora assumiu como treinador do Joinville, primeira experiência dele, ele deu uma entrevista recentemente, ele fala muito sobre isso. Você vai para a linha de fundo, você treina, jogar bola para trás, um canal, uma bola cavada, mas não tem ninguém na área. Então você vai fazer tudo aquilo que foi programado e foi dito para você, mas não tem ninguém na área. Você precisa fazer algo diferente. Não, aí você vai, atravessa a bola, vai dentro da área, não tem ninguém dentro da área porque você treinou aquilo, porque disseram para você que era para fazer aquilo. Ok, mas e as possibilidades em função disso, né? Ok, você sabe que tem a bola para trás, tem a bola em canal, tem a bola cavada, tem as situações, mas você precisa ter um pouco mais de autonomia, né? E aí eu sentia isso já no futsal ali, onde eu cresci, né? Foram 7, 8 anos de futsal, o Flamengo subiram de categoria quando eu faço a transição para o campo. E quando eu faço a transição para o campo é algo que de muito aprendizado, porque eu não viro treinador de campo. Eu não tinha vivência no futebol de campo, eu tinha vivência no futsal nas categorias de base. Então, nessa época, o Anderson Barros tinha ido para o campo e ele falou, esquece salão em campo. Porque tem muitos profissionais que ainda fazem salão em campo. Ele falou, esquece, você agora é do campo. É do campo, você vai ser auxiliar. Eu fiquei 1 ano como auxiliar. Era difícil porque eu tinha me acostumado a ser treinador. E auxiliar você serve, você não é o principal. Né? Não são suas ideias que estão em prática. Efetivamente. Você ajuda, orienta, dá uma eu dá anos uma depois ideia, vinha mas vivenciar, é diferente. E anos depois eu via vivenciar isso com o Barroca no Botafogo e depois no Avaí, no Ceará, de você ser auxiliar e você servir ao profissional que está ali e você concordar com ele, tudo dentro de campo você concorda com ele, você vai discordar dentro de um ambiente fechado, na conversa, mas você não vai jamais expor, porque às vezes o jogador quer buscar em você uma bengala para criticar o treinador e você tem que ser correto, ser idôneo, ter hombridade, enfim e tal. Aí nessa passagem eu fiquei 1 ano como auxiliar, aprendendo muita coisa. Acho que nesse tempo todo você aprende muita coisa também do que não é para ser feito. Isso para mim foi um grande aprendizado nessa minha transição, porque eu tinha vivenciado tanto tempo no campo, no salão, e ali foi tão berço quente para mim, daquilo que tudo que é para ser bem feito, e depois eu aprendi tudo aquilo que não era para ser feito, que é muita coisa. E aí no ano seguinte eu já era treinador do campo já no Mirim. Na verdade eu virei no pré-Mirim, eu virei o treinador, e depois no Mirim, que era a categoria que efetivamente valia, né? E sempre com esse pensamento de autonomia. Sempre com esse pensamento de autonomia. Claro que você quer intervir, claro que você quer orientar alguma coisa, mas a forma que você faz... Eu já enfrentei adversários este ano que narravam o jogo. Narravam o jogo para o jogador. E teve na minha passagem no Fluminense Sub-20, o Marcelo estava no profissional, da geração 88, era uma geração... Eu não peguei o Marcelo efetivamente, mas já estava no profissional. E o Fluminense tinha um treinador, acho que para falar alguma coisa que não é muito bom, é melhor a gente não citar o nome. Mas ele narrava o jogo para o Marcelo, Sim. lateral esquerdo do profissional do Fluminense. E o Marcelo se sentia incomodado. Tinha acabado de subir e ele gostava quando jogava do lado oposto. Que aí sim ele tinha uma autonomia, porque ele sabia algumas coisas que era para ser feita, mas não narrar o jogo o tempo todo, né? Assim, de uma forma que ele ficasse inibido, né? Dos movimentos, das características e tal. A gente vai aprendendo, observando muita coisa e a melhor forma de agir, né? Nesse ponto, Antony, de narrar o jogo e tal, e tem treinador que fica narrando, cara, tem que tocar aqui, dá ali, fecha aqui e tal. Tem os caras que ficam fazendo muito isso. Eu vou te falar até sobre como é que eu sou um pouco. Eu sou um cara que eu gosto que é meio que... Eu tenho mais ou menos uns posicionamentos definidos em cada área do campo, onde cada um tem que estar, seja para atacar, seja para marcar, entendeu? Um tem que estar dando amplitude aqui na última linha, o outro tem que estar fechando aqui por dentro, o outro tem que estar pressionando, fechando o lado da bola, o outro tem que estar pressionando, fechando o corredor. E assim, eu gosto muito de orientar os jogadores em cima
desses posicionamentos e desses comportamentos. Tipo assim, se eu identifico, ó, tá abrindo um espaço ali no meio que o cara tinha que estar fechando aquela linha e ele não tá, então é passivo de intervenção. E também é uma questão de agressividade e intensidade que às vezes você precisa na marcação. Que tem muita equipe que os caras entram numa zona de conforto, de não pressionar o homem da bola, de deixar o cara conduzir com liberdade. E aí, quando você precisa que gere um estímulo maior, uma agressividade maior, talvez seja importante também você passar um pouco dessa intensidade na agressividade. Mas não é algo que você tem que ficar narrando e gritando com os caras o tempo inteiro. Você tem que sentir o que está acontecendo no jogo e intervir. Como você vê isso daí? Como é que você lida com isso os seus 90 minutos lá? Como é que é essa relação com você e os jogadores dentro do campo ali dentro? É uma relação, como eu usei o termo, de autonomia. Sim. Ao mesmo tempo, é uma relação de troca, porque muitas vezes, hoje, se tem os tempos técnicos ou o próprio intervalo, eu dou voz a eles. Além do que eu vou falar, eu dou voz. Alguma coisa para falar, alguma coisa para falar. E, às vezes, tem alguma coisa que é muito interessante que você pode trocar. Recentemente, no Rio Branco, teve um jogo que eu tinha um capitão, com até passagem no Flamengo. Posso falar o nome dele, que é o Bochecha. É muito bom jogador, é um 06, era o meu volante. Ele estava jogando um jogo da semifinal, com dificuldade de sair da pressão do adversário. Ele falou assim, vamos fazer uma série de 3 no tempo técnico. Eu falei, por quê? Eu perguntei o porquê. Eu falei, mas a gente não treina isso. Sim. Como é que eu vou colocar uma coisa que a gente não treina? Se os caras estão marcando a gente numa pressão muito grande. Não, sai no meu pé. Eu falei, pô, se você perder a bola, a ponta é na frente do goleiro. Se você perder a bola, a gente não trabalha isso, a gente não vai fazer isso. Vamos trabalhar. Aí coloquei a situação que era, mas ouvi, troquei, que eu acho que tem que ser dessa forma, entendeu? E você mostrando, principalmente, que você tem o seu conteúdo e você sabe o que você está falando. Que você não está falando de uma coisa aleatória. Algo que você treinou e você está ouvindo. Recentemente, tirando como algumas referências do profissional, foram 2 momentos do Thiago Silva, no momento do Mundial com o Renato Gaúcho, e ontem com o Marcão, em tempo técnico. O Marcão ontem, por exemplo, não sei se vocês assistiram, o Marcão falou algumas coisas de uma forma muito equilibrada, tranquila no tempo técnico, e o Thiago complementou com uma informação, o Marcão falou, opa, Marcão pegou aquilo, eu falei, é isso, vamos fazer isso aqui também, baixar mais a linha quando a bola vier, tal. É isso. Mas eu vejo essa construção do treinador com os jogadores fundamental também, Antônio. Mas não acontece efetivamente. Muitas vezes não acontece. Muitas vezes os caras não têm voz. Mas eu acho que é uma construção conjunta ali, de treinador e jogador do jogo. Concordo 100% com vocês, mas essa construção em conjunto, uma coisa é o exemplo do Thiago Silva. Não, e tem que ter um norte, claro. O cara não pode fugir também. Cada um faz o que quer. A gente já sabe que tem não o Thiago pode. Silva, que é um líder, que é um cara de 40 anos. Não que você não vai deixar. Mas eu acho que esse direcionamento dessa construção em conjunto, na categoria de base se faz muito isso. Sim. Você entra no vestiário no intervalo e nos mais novos, principalmente 12, 13, 14, 15, você dá autonomia aos jogadores falarem e depois você direciona. Isso é uma coisa que acontece muito. Por que não também dar essa mesma situação no 17, no 20 e no profissional? Porque acho que o treinador tem medo de ser derrubado. Não, mas é o que eu estou querendo falar assim, previamente, você vai pro intervalo, primeiro o jogador fala o que ele está vendo, só que você já conversou com a sua comissão, já está com tudo. Se faz isso nas categorias menores, eu sei que eu entendo essa questão de, vai derrubar, vai isso, mas pô, se você confia no seu trabalho, Antony, os treinadores, e o treinador, aí eu vou falar o que eu sempre te falo, o treinador sabe, culturalmente ou por pressão, eu exerci cargo de gerente de futebol já nos clubes, na base, mas chega uma hora ali que você vê que não está alinhado, que você precisa trocar. Sim. E o treinador sabe que alguma hora vai sair. É uma coisa, não vamos normalizar, mas às vezes não é porque o cara é incompetente, é porque o momento precisa de uma troca específica. Então, você dar voz ao jogador e você achar que vai cair por isso, eu acho que é um pensamento pequeno. Eu acho que é um pensamento de uma pessoa, desde que, eu acho que o principal que a gente tem que falar aqui, desde que a intenção seja boa, se você está com a intenção boa e está recebendo isso, aí você não tem que ter melindre de escutar ou o jogador ou, de repente, o estagiário da preparação física que pode ter uma opinião importante. Então, essas coisas dessa construção em conjunto com o jogador, que é quem está dentro de campo, é quem sente,
Eu acho que é importante, porque o treinador competente, ele sabe o que ele quer, foi o que você falou. Se eu tenho conhecimento, eu sei o que eu vou dialogar, eu sei que eu vou convencer a não sair de 3 porque eu não treinei e porque eu tô com uma ideia assim, que pode dar certo, né? E não é ser teimoso, é ter convicção. É ter são convicção. Coisas, são e coisas não significa distintas. que vai dar certo, significa que você acha que a probabilidade daquilo dar certo é maior do que a outra situação. Então, eu acho que essa insegurança, a gente vincula muito ao futebol e muito ao treinador, especificamente, que a gente está falando nesse momento, que a gente tem que parar um pouco com isso de, o treinador, coitado. Até que ponto é coitado? A pressão é muito maior sobre ele, Mas, pô, se ele tá ali, é porque ele é competente o suficiente para estar ali. E ele é o líder do processo Ali dentro do campo, ele é o líder do processo. O treinador é o líder do processo e o gerente de uma empresa de marketing é o líder de outro processo. Claro. E a pressão tá sempre quem tá em cargos mais altos. E aí é o que a gente gosta, a exposição no que a gente escolheu trabalhar, que é o futebol, a exposição é maior do que qualquer outra profissão. Você não descobriu isso depois que você está dentro da profissão. A gente já sabe que a nossa profissão, a gente vai estar mais exposto, sim. As pessoas, como o Anthony falou no início, que não entendem nada de futebol, não é nem que não entendam, mas que não estudaram nada, que não participam da semana, que nunca... A gente fala sempre, eu gostei do que você falou no início, nunca deu um chute. Não é nunca deu um chute, é nunca deu um treino, nunca participou de um... Eu falei do treino também. Você falou do treino, isso eu gostei. Nunca participou de um planejamento de fazer um macrociclo, um mesociclo, um microciclo. Entender que um jogador passou mal, que a mãe isso, que são tantas variáveis que as pessoas não sabem, só julgam aqueles 90 minutos, mas o que eu gosto de pontuar como uma função que exerci e muitas vezes falei, não vamos reclamar depois, a gente sabe o que a gente está vivendo, a gente sabe o que o futebol proporciona de bom e de ruim na nossa vida, então acho isso que é uma coisa importante. Mas nesse ponto, Tiano, da intervenção, assim, dessa relação ali de ouvir o jogador e tudo mais, da participação do jogador, cara, eu vejo muito que sempre vai variar da situação em que está ocorrendo aquilo. Uma coisa é um tempo técnico, que tudo é a situação. O jogo é muito situacional, muito do que está ocorrendo naquele momento. Se a equipe está bem, se a equipe está mal, se é um problema, são problemas pequenos, individuais, são problemas coletivos, entendeu? Se é o adversário se impondo diante da equipe, se a equipe não está conseguindo fazer aquilo que ela vem treinando. Então, são vários fatores e até a emoção, o calor do momento, muitas vezes, às vezes está num jogo decisivo, jogo importante, aí tem muita gente com a emoção à flor da pele, e aí tem uma hora que o treinador tem que botar o pau na mesa, de chegar lá e, é a hora dele falar, os caras têm que escutar, e tem a hora que ele vai chegar lá e vai trocar com todo mundo, vai ouvir os caras, tem que abaixar a poeira. É muito situacional. Eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. Porque quando a gente fala de treinadores, a gente fala de pessoas diferentes. Vai ter aquele cara que é mais linha dura, aquele cara que é mais coisa, tem aquele cara que é de mais conversa, tem aquele cara que tem no dia a dia dele já o hábito da relação dele com o grupo, de ouvir os caras, de trazer os caras para ele. Tem o cara que é aqui, eu mando, vocês obedecem. Tem de tudo. Eu acho que essa construção e essas situações são muito do momento, são muito ali dos 90 minutos, são muito ali, seja do intervalo, de um tempo técnico, de durante o jogo mesmo. Mas você constrói algumas coisas no próprio treinamento. É o dia a dia, né? O dia a dia você faz, você cria com a sua equipe o que você é. Eu durante muito tempo observava certos tempos técnicos, geralmente a Copa do Mundo foi... sistematizado que havia um tempo técnico grande de 2, 3 minutos. Mas, às vezes, em situações de muito calor, tem um tempo técnico. Perceba que, no tempo técnico, os jogadores chegam, estão acelerados, 25 minutos do primeiro tempo, 25 do segundo, enfim. Estão acelerados, tem que dar um freio para 0 km. É bem difícil. Eles nunca estão próximos ali, ouvindo as informações e tal. E eu percebi isso com o tempo e passei a treinar isso uma vez ou outra num treinamento. Eu falei, quando eu tiver o tempo técnico, eu quero todo mundo comigo, próximo a mim. Deixa que a água vai chegar, deixa que as coisas vão chegar. É só a minha voz, porque então tem uma porção de vozes diferentes falando ali. E aí eu tirei isso da onde? É uma referência que eu tirei, que comecei a usar de treino, do vôlei e do basquete. Quando há um tempo técnico no vôlei, no basquete ou no futsal, eles se agrupam. Ok, Anthony, são menos jogadores, são 12 jogadores em média. Eles se agrupam, às vezes 1 ou 2 saem para conversar só com o auxiliar, os que estão fora se aproximam, e não é uma algazarra, é um negócio equilibrado de passagem de informação.
Eu falei, eu preciso colocar isso nos meus tempos técnicos, porque vão vir 11 e mais o banco. Óbvio que vai ser um número muito maior do que 12, vão vir 20 ali no coisa. Mas que eles precisam ouvir primeiro a minha voz, qualquer coisa a gente faz um complemento, o tempo não é um tempo muito, muito grande, né, de minutagem, e eu passei a aplicar isso no próprio treino. Isso é legal, cara. Para Isso é poder muito utilizar. legal. E eu já vi alguns intervalos também, que às vezes aparecem alguns intervalos, geralmente até em uma emissora faz programas final de ano com alguns times. Aí mostra imagens do vestiário no intervalo. E vários intervalos que me incomodaram. Eu não estava ali dentro, eu não sei, mas tudo espaçado. Um jogador ali, outro ali, outro ali. Eu falei, mas eu estou usando o quadro magnético aqui, está um jogador aqui, o outro lá longe. O cara não está vendo o que eu estou falando. Agrupa, né? Mas eu falo isso antes. Cara, Sim, tem que estar organizado. Na hora do intervalo, eu quero que vocês estejam próximos. Isso acho que tem que fazer parte da organização ali do Mas às vezes não o grande vai. parte, isso passa, passa. isso não tem peso. E eu acho que tem peso. Sim. Eu estou dando uma informação, o Tiano está sentado lá longe, não está vendo o meu quadro direito, o Pedro está aqui na minha frente recebendo a informação, o outro está de costas, por algum motivo, o vestiário é muito amplo, e eu estou passando uma informação que é relevante. E eu acho que o treino, não especificamente para essa situação, mas para várias situações que você quer que sejam feitas, né, durante o jogo, seja em qualquer esfera, na parte do campo ou do vestiário que seja, mas que você possa treinar ou que você possa pontuar para que aconteça na hora do jogo da forma que você quer. Então você perde a mão. Até porque para acontecer a coisa dentro do campo na hora que você quer, o jogador tem que estar atento às informações que chegam. No treino ele tem que estar treinado não só para dentro de campo, ele tem que estar treinado para na hora do intervalo, vamos sentar assim, assim, assim. Tem que ser falado isso durante a semana. E aí a gente fala de dentro do campo, como a gente estava falando aqui, o jogador tem que ser treinado. Às vezes o jogador treinou, a parte tática ele sabe toda atualmente, eles estão sabendo tudo. Mas e a situação do jogo? Tá ganhando, tá perdendo, tá empatando, tem 45, tem 5 minutos. Essa percepção desses atletas hoje, de categoria de base, pela falta de autonomia que está sendo dada a esses atletas, eles não estão muito preocupados com isso. Às vezes tá ganhando, o cara quer continuar marcando pressão lá em cima. Tá perdendo, não. Aí você tem que avisar ele que ele tem que ir pra frente? Ou você tem que avisar ele que ele tem que vir pra trás? A gente tem que parar pra pensar nisso. Isso é culpa de quem? Essa leitura do jogo, né, culpa que eu tô querendo falar... Isso é o quê? É o treino que tá dando isso. No treino você não tá dando essas situações pros jogadores. Você tem que avisar. Faltam 5 minutos, tu já avisou, tem que atacar. Ou tem que defender, ou tem que ir pelo lado direito, ou tem que ir pelo lado esquerdo. Ou o zagueiro da direita é rápido, o zagueiro da esquerda é mais lento. Então o centroavante tem que grudar de um lado. Essas situações, o jogador está tendo que ser informado. Sabe uma situação que vocês viveram muito bem? E assim, acho que as novas gerações vivem muito menos em termos de quantidade desse tipo de atividade do que hoje. Na época que você começou, Antônio, você estava lá no início e Tiano também na época que jogou, a instituição coletivo no futebol era muito forte. Conversei sobre aquele 11 para 11, valendo o resultado ali, um titular contra a reserva e aquilo mais. Essa instituição era muito forte. Isso foi sendo muito apagado na última década. Na década de 10 ali, até essa década de 20, foi muito apagado. Foi tratado quase como uma ofensa você fazer um 11 contra 11. E eu tenho umas minhas ideias de treino que envolve grandes jogos o tempo inteiro, mas assim, essa instituição de um time contra o outro e essa situação de você ganhar o coletivo, que sempre foi muito forte, assim, os caras sempre quiseram ganhar o coletivo. Isso eu acho que é uma característica do jogo que muitas vezes foi declinada nos últimos anos por muitos treinadores, por muitas ideias e conceitos que foi sendo abandonado, e aí o cara está desenvolvendo certas coisas, aspectos táticos melhores do que muitas vezes fazia, só que está abandonando certas situações do jogo que o jogo te pede, que você não está sendo estimulado no dia a dia de treino. Isso, o coletivo te dá muito disso, de, tô ganhando de 1-0 aqui, já vou subir menos, já vou proteger um pouco mais. Preciso virar um jogo, que eu tô perdendo o jogo aqui de 1-0. Preciso virar, vou me arriscar mais, vou chegar com mais gente na frente, entendeu? Tem uma situação, tudo e vou correr mais. Tem uma situação que é muito clara disso, de titular e reserva num coletivo de 11 contra 11. Quando o reserva ganha do titular, ou quando ganhava, atualmente menos, sabe o que era falado pro time titular? Porque eles estão querendo vaga no time titular, eles estão desorganizados, o outro time não vai jogar assim.
Mas, pô, será que o jogador reserva tá errado de também bagunçar um pouquinho treino? Porque ele quer uma vaga. Não, ele quer tem mostrar que, um ele drible. tem que roubar a vaga. Ele quer a vaga dele, tá tendo coletivo. Claro. Então, isso é autonomia. Claro. Isso é o cara desobedecer o treinador. Sim. Entendeu? E aí, o que acontece? Aí o titular vai lá dar uma chegada mais forte, porque é o titular. Então, isso é uma coisa que se treina de uma forma sem você controlar muito, mas você leva tudo isso pro jogo. Sim. É essa autonomia que a gente vem falando, tô dando um exemplo de uma situação que dá autonomia ao atleta, que dá responsabilidade ao atleta. E o titular, que tá... mas eles estão bagunçados. Tá bom, e se no jogo o outro time também estiver bagunçado? Quem disse que ele vai jogar assim? Quem disse que só tem uma maneira de jogar Isso aí. no mesmo Não. jogo? Não só tem uma E maneira fica de perdendo jogar. pro reserva para ver se você não vai perder a sua vaga também. Aí, mas às vezes isso acontece até o próprio treinador. Sim. Não, mas eles estão bagunçados, não vai ser meio assim. Às vezes Sim, o cara protege, tenta porque o cara tem que dar contemporizar, confiança mas pro time titular. claro, mas assim, ao mesmo tempo, Tian, tem um negócio que assim, se o cara tá no time reserva pedindo passagem, o cara que tá no titular correndo pouco ou não se dedicando, vai acabar perdendo a vaga pro cara. E esse processo, essa competitividade interna é muito forte. Pedro, e fazendo uma... Eu vim conversando isso com o Tiano, e eu vou ilustrar aqui agora do que eu vivenciei dentro do clube, né? Eu era um treinador, eu estava numa categoria e o Adílio estava em outra categoria. O Adílio era um... Eu vencia alguns jogos, algumas competições, o Adílio também vencia alguns jogos, algumas competições. O Adílio era adepto dos campos abertos, o Adílio dava muito coletivo, e às vezes coletivos de longa duração, mas dava muitos coletivos e muitos trabalhos técnicos, analíticos. E eu vinha com uma coisa um pouco diferente daquilo. Eu vinha mais com um espaço reduzido, com exercícios, atividades com múltiplas tarefas e informações, coisas que eu sempre gostei. E o tempo foi me maturando para a importância do coletivo, do campo aberto. E eu acho que a gente, enquanto brasileiros, somos muito responsáveis e culpados de importarmos tudo que vem de fora como sendo verdade. Porque a gente, infelizmente, nós não publicamos. Então, não é pegar 1970, 82, 94, 2002 e copiar. Mas é para você mergulhar e ter uma referência. O Guardiola fala que ele teve uma referência no time de 82. Não é que ele copia o time de 82, mas o que o Brasil fazia de toque de bola e de ultrapassagens e tal, várias situações. É o que inspira ele. É o que inspira ele. E ele adaptou para a realidade dos dias de hoje. E nós não temos essas referências para buscar. Tem alguns vídeos completos ou incompletos no YouTube, geralmente, que você pode ter acesso e ver. Mas aí é um outro... Aí você fala, mas aí é outro momento e tal. Mas eu... enquanto jovem ali, adolescente, eu vivi um pouquinho disso. 70 não, 82 menos, mas assim, eu vivi isso. Então, isso está adormecido dentro de mim, né? E a questão de quando eu comecei, não havia internet, efetivamente. Então, todos os processos nossos eram muito de construção. Autorais, construções nossas, sabe? Muito autodidatas. Uhum. Quando eu chego ao salão, ao campo... tinha um treinador que era o treinador do Sub-20, que para mim era uma grande referência, que era o Marcos Paquetá. Sim. Que até teve uma passagem recente no Botafogo, e alguns batiam o outro. Pô, o maior vitorioso do Oriente Médio é ele. Ninguém venceu mais que ele no mundo, assim. Ele foi bicampeão com a seleção brasileira no mesmo ano, que ele é campeão mundial Sub-17 e Sub-20 no mesmo ano. E ele tinha um trabalho que eu gostava, que parecia com aquilo que eu pensava que eu fazia no futsal, que ia fazer no campo. E que, das vezes, ia um pouco diferente do trabalho do Adílio, mas o Adílio gostava de campos abertos e hoje eu sei a importância do campo aberto. Tempo e espaço. Tempo e espaço. Porque os espaços reduzidos podem ser reduzidos no jogo. Mas que nível de redução? Reduziu a 50 metros, a 40 metros, a 30 metros, reduziu para o lado, reduziu para a profundidade. Ou seja, existe reduções diferentes. É muito amplo. E o campo aberto te dá uma opção de possibilidade. Vamos marcar alto, vamos marcar bloco médio, vamos marcar bloco baixo, vamos marcar agora mais para cá, desce mais 2 jogadores. Ou seja, hoje eu utilizo mais o campo aberto. Sim. E eu não utilizava tanto. E um profissional que era tão vitorioso quanto, que talvez eu falasse assim, pô, ele só dá coletivo, ele só dá trabalho técnico. Hoje eu sei da importância que é isso. E quantos jogadores, você deve ter vivenciado isso também como atleta, Tiano, que dizia, pô, deixa eu fazer 20 cruzamentos agora no final, deixa eu finalizar tantas vezes pro gol agora no final, deixa eu fazer algumas inversões de bola, deixa eu bater falta. Aqui é repetição, 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 para que você possa acertar. E você falou uma coisa muito interessante, que é a questão
muitas vezes a fisiologia, a preparação física, não deixa certos tipos de trabalho serem repetidos, né? Não deixa porque tem medo de lesão. Precisa repetir, é fundamento. Sem querer, sabe, para mostrar um lado, não é contra a preparação física ou fisiologia, Pedro. Mas eu acho o seguinte, eu acho que isso é muito responsabilidade do treinador. Atualmente os treinadores não querem abdicar de 10, 15 minutos do seu trabalho tático, do seu trabalho coletivo, para que se tenha um trabalho técnico específico. E quando eu falo um trabalho técnico específico, não é um cara cruzar e entrarem 3 caras na área, Antônio. Porque quando entram 3 caras na área de preenchimento, você está pensando em tática, preenchimento de área. Você tem que pensar em exercício técnico. É um cara cruzando, um cara finalizando. Porque senão você vai... o cara que cruza 20 vezes, mas o cara que finaliza na área, finaliza 2. Porque uma bola passa, o outro foi outro que finalizou, o outro foi outro que finalizou. Então, essa situação... quando a gente fala preparação física, fisiologia que não deixa, não é isso. Eu acho que tem que entrar num conjunto ali em que o treinador tire um pouquinho do seu treino para esse desenvolvimento técnico, para esse complemento, para essas coisas. Essa reflexão tem que ser feita. Mas geralmente eles falam para não fazer, porque vai lesionar, porque já está desgastado. Mas então, será que o treinador... Aí não tem que ter um equilíbrio entre o treinador diminuir 10, 15 minutos do seu trabalho e ele também liberar 10, 15 minutos e só tirar o atleta que ele tem certeza que está muito ruim fisicamente? Esse controle todo, será que também não está fazendo com que os atletas fiquem acomodados nos números? São reflexões que tudo que o jogador sempre gosta de ter uma muleta para se proteger, né? É isso. E o que acontece é o seguinte, eles vão lá, aí, bati minha meta? Bateu. Tá bom, então, mas o treino foi uma merda. Tu bateu tua meta, mas e o treino? E assim, a meta passa a ser simplesmente física. Física. E do que você correu ou não correu. E a aquisição tática que você teve? E a aquisição técnica que você teve naquele dia de treino? Uhum. Não, bati a meta física, tá feita. Eu não quero a meta física. De repente tu bate a meta tática, técnica, treina pra caramba e o físico Sub-17 agora do Boa Vista, nesse campeonato, eu tinha jogador meu que tava dando uns tiros ali dentro do treino que não tinha sentido. Por que ele tá correndo aqui? Por quê? Porque ele está com GPS, no caso até particular, GPS próprio, porque ele quer bater o grauzinho dele, bater a distância percorrida dele, o número de sprints que ele deu, entendeu? Aí o cara começa a trocar a lógica do jogo por uma lógica física individual que está totalmente descontextualizado do que ele precisa para render. Entendeu? E hoje já se sabe, os treinadores têm total conhecimento que o tipo de treino que ele vai dar, a valência que ele quer adquirir, que total, ele você controla tudo. Você controla tudo. Os treinadores têm total capacidade para isso. Então, não faz no menor sentido o jogador estar pensando dessa maneira. Mas se o jogador fez isso no teu treino, não é só no seu treino, se em todos os clubes o jogador está preocupado com isso, a culpa são dos atletas ou a gente o processo, a gente não está conseguindo passar deixar claro para eles. Isso aqui é importante, isso não é importante. Fora que quando você pega, fazíamos reuniões pós-jogo, né? Tanto no Avaí quanto no Ceará, havia um debate grande sobre era colocado o GPS, as métricas físicas de cada jogador, e você via claramente que muitas vezes, o fulano não bateu os 11 quilômetros, não bateu os 12. Eu falei, não bateu porque o adversário marcou bloco baixo. Ou bateu porque o adversário marcou bloco alto. Ou seja, exatamente. Não vai mudar porra nenhuma. Aí você entendia, o cara correu 10, correu 12. Mas você a necessidade do jogo Mas dele. você entendia que, colocando o jogo em si, como aconteceu o jogo, em que momento que aconteceram essas métricas efetivas, você vê que tinha tudo a ver com o jogo, né? Você precisa contextualizar efetivamente, não é da boca para fora, não, mas contextualizar. Ele correu menos porque não foi necessário ele correr menos. Aí ele correu mais porque o cara sofreu uma marcação individual o jogo todo, ele foi obrigado a se distanciar do cara o tempo todo. Tá? Então, assim, e aí você tem todas as métricas físicas, que são várias hoje, né? São mais 8, 9, 10 métricas físicas, para você entender alguma coisa. Fora que você também tem que entender um pouco sobre isso para poder saber o que você vai aplicar nas suas substituições. Assim, eu ainda vejo, assim, ainda tem muito ainda no futebol, apesar de estarmos em 2026, mas essa questão de métricas ainda é muito isolado, assim, existem as métricas físicas, as métricas técnicas, táticas, existe pouca integração entre essas informações, apesar de toda a tecnologia e facilidade que nós possuímos hoje em dia.
Poucos clubes têm a capacidade de integrar todas essas informações de forma coesa e que faça sentido. Pouquíssimos clubes. Porque precisa de gente, precisa de braço, pessoas que pensem o jogo de forma mais complexa, que você possa relacionar todas essas áreas para entender a informação completa como um todo. Eu acho que ainda falta em muitos clubes. Então acaba tudo sendo muito segmentado. Fisiologistas e preparadores olham questão física, treinadores e analistas olham questões técnicas e táticas. Eu acho que os psicólogos fazem ainda pouco em questões mentais dentro do jogo, de ter, assim como todas as outras áreas fazem, ter um acompanhamento mental do que ocorre dentro do jogo, não só de cuidar da questão clínica ou de questões de dia a dia, mas do jogo mesmo. Acho que ainda falta um pouco essa questão de voltar para o jogo. E eu acho que essas informações gerais que o futebol tem, elas tinham que... Você tinha que integrar todas elas e identificar padrões que você não identifica quando você olha informações isoladas. Isso é uma questão. Mas, voltando ali atrás um pouquinho, eu acho que vocês fazem muito bem. Eu acho que é um negócio que... Os treinos mudaram muito, Antony, de como era lá, como a gente estava falando. Mudaram muito. E aí, hoje em dia, a gente sente necessidade. E quando o jogador está preocupado com métricas individuais, deixando totalmente de lado... Hoje em dia, o jovem que está na base dos clubes, o cara que está no profissional, eles fazem trabalhos muito mais separados do todo, separados do que é ele e o time. Hoje em dia, todo mundo tem um personal por fora, tem um nutricionista por fora, tem um fisioterapeuta, tudo mais. E os caras não têm mais essa relação com o todo. Isso está se perdendo muito nos clubes, desde a base até o profissional. Você vai pegar jogador de 9 anos de idade fazendo personal, porque não pode ficar parado, porque precisa disso, precisa daquilo, melhorar a coordenação, melhorar isso, melhorar aquilo. E, cara, assim, criança não está sendo criança, o adolescente está preocupado achando que vai ser jogador profissional amanhã, e o profissional está criando 500 coisas para poder estar bem fisicamente e tudo mais. E, assim, cara... O jogo está muitas vezes ficando em segundo plano, o treino do treinador está ficando em segundo plano, muitas vezes. Como é que vocês veem essa situação hoje do futebol atual, cara? O futebol atual é o espelho do que é a vida atual. Isso aí está sendo uma individualidade muito maior, poucos grupos se formam. Quando se forma, muita gente em telefone, em rede social, a preocupação em divulgar tudo isso. Então... quando a gente simplifica isso ao futebol, eu acho pouco. Isso é para nossa vida. Que é fácil, a gente falou lá no início do programa. Futebol é divulgado, todo mundo entende, passa na televisão, é exposição. Aí é fácil todo mundo falar que está individualizado, é fácil todo mundo falar que está cada um por si. Mas a vida está assim. Então a gente tem que procurar soluções para que esse futebol não fique assim. Para que esse nosso treino não fique assim, para que esse nosso dia a dia não fique assim, para que o atleta, hoje eu sei que tem os clubes de ponta, chega, faz isso, é o rendimento específico, mas no profissional tá tudo certo. Agora na base tem que ser isso, na base tem que chegar, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa ali. Isso está acontecendo com o sub-13, sub-12. Essa regra vai no psicólogo, vai no nutricionista, tu já dá uma coisa pro atleta, não. O psicólogo no 13, no 14, no 15... ele analisa o todo, tem um problema individual, vai lá, pontua. Não, atendimento com um, atendimento com outro, atendimento com outro. O jogador já está com medo. Ou se ele não está com medo, ele está preocupado que aquilo ali também faz parte. E tem um detalhe, falando da psicologia, eu adoro a psicologia do esporte. Sempre gostei muito, desde sempre eu faço análise para ser uma pessoa melhor, então eu acredito que a psicologia do esporte pode ser. Pode ser muito importante. Mas geralmente os profissionais da psicologia do esporte, das categorias de base, das categorias mais novas, são pessoas recém-formadas, né? Pessoas com menos vivência e conteúdo. Que eles estão aprendendo aí. E que querem aplicar as coisas da teoria direto, e não é assim que as coisas funcionam. Não né? é só a psicologia, né? A psicologia, a nutrição... Claro. Quase todas as áreas é dessa forma. Eu acho que tem uma área específica no futebol de base que eu acho que é a área que mais funciona
pelas profissionais serem pessoas mais experientes. E eu não falo só de onde eu trabalhei, não. Eu perguntei isso em outros clubes. O serviço social. O assistente social nos clubes é a função mais efetiva de fora do campo. A que mais tem interferência ou a que mais direciona o atleta ou as famílias a que a coisa melhore. As demais, eu acho que fica uma coisa muito vinculada ao resultado esportivo. Tanto a nutrição quanto a psicologia, as duas principais, nutrição e psicologia, e boto aí a fisiologia um pouquinho dos mais velhos. Quando você pega um GPS e bota num moleque de 13 anos, é um absurdo. Análise também pode botar nisso aí. Quando você pega um GPS e bota num moleque de 13, 14 anos, é um absurdo. Quando você pega um treinador que manda um analista conversar com um moleque de 14 anos e mostrar um vídeo individual, é um absurdo. Agora, não, gradativamente você vai mostrando. Você mostra um vídeo para todo mundo com 13 anos, com 14 para 15 você mostra um vídeo para um setor defensivo, setor ofensivo, e depois você vai... Mas está cada vez mais tendo aquela especialização precoce, né, Tiano? É isso, a E está aumentando cada vez mais. Claro que a gente gostaria que as pessoas fossem mais experientes, mas como um dia nós começamos jovens também, fomos ganhando tempo de vida, ou seja, temos mais experiência porque não morremos, né? Por isso temos mais experiência. Um exemplo que eu dou de vida. Seus pais falam para não andar por ali quando você é jovem, adolescente, que ali é perigoso. Ele não vai por ali, não vai por ali. Até que um dia você é assaltado. Você chega em casa e fala, pai, eu fui assaltado. Eu falei, mas eu disse para você não andar por ali. Não é que o seu pai conheça os caminhos. Os seus pais têm mais experiência de vida. Então, a pessoa, quando tem mais experiência, ela muitas vezes é colocada de lado. Mas no caso, como o Tiano falou, do serviço social, é nítido e claro que a maioria das assistentes, geralmente são mulheres, né? Assistentes sociais, têm mais idade, têm mais vivência, sabe que alguns caminhos podem ser feitos, além da teoria, porque a prática ela é muito importante também. É você chegar a colocar aquilo em prática. Às vezes a psicologia do esporte quer colocar uma dinâmica. Uma dinâmica, às vezes não precisa fazer dinâmica nenhuma, não há necessidade de fazer dinâmica. A necessidade de fazer uma observação e pontuar algumas situações. Você pode caminhar de outras formas. E não precisa o tempo todo querer mostrar trabalho, né? Ela tem isso, que é mostrar trabalho o tempo todo. Você pode mostrar trabalho de outras formas, né? Estando atuante, presente, trocando, falando, não necessariamente tendo que realizar alguma coisa para mostrar que você está fazendo alguma coisa e tal. Então, o que eu penso é que, verdadeiramente, você vê que existe muitos profissionais mais jovens nas categorias de base, esse é o processo. Eu acho que tem um peso financeiro um pouco grande. Existe um processo de etarismo também que existe no futebol. Não posso falar sobre lugar. Eu não sei, eu não tenho vivência fora, principalmente na Europa, para dizer se existe muito isso, né? Assim, me parece que menos do que aqui, de muitas pessoas jovens, cheias de teoria, querendo colocar a verdade, achando que são as verdades, na verdade. Ainda tem isso, né? Desmerecendo as pessoas que têm mais experiência ou são mais velhas. Num dado momento, quando eu comecei, eu olhava e falava, caramba, Filipão, Vanderlei. Falei, caramba. Pô, não concordava muito. Hoje, com mais tempo de vida e de trabalho, eu falei, cara, os caras são muito grandes, os caras são muito bons. São gigantes. Os caras são gigantes, os caras venceram, ganharam muita coisa, os caras, capacidade para dar treino, melhor ou pior, mas assim, capacidade de jogo, de vestiário, tem muita coisa envolvida nisso, que é a vivência da sua vida. E você olha e fala, pô, esse cara não tem. Como é que não tem, cara? Então, assim, mas o pessoal mais jovem hoje vem com essa questão. E a parte tática, que eu acho que é muito importante, claro que é muito importante, mas tem um peso enorme, é um percentual da fatia do bolo, a parte tática ela é enorme e muita coisa é copiado e colado do que é feito lá fora, né? E a gente, o discurso está acontecendo agora, que é uma vivência, uma observação muito grande, a gente não faz mais meias, a gente não faz mais laterais, a gente não faz mais do ponta de pé aberto, a gente faz Mas isso é consequência das escolhas que as pessoas fizeram 10 anos atrás, 15 anos atrás, de mudar. E de copiar, colar e de trazer tudo. Copiar e colar sem pensar nas consequências. Mas porque você era camisa 10, você era meia, né?
E você jogava com pontas de pé aberto. Eu posso ter pontas de pé invertido, mas posso ter pontas de pé aberto. Ou até sem ponta. Antigamente também, alguns... Num 4-4-2, com 2 atacantes, Pois é. assim, e laterais tal, que ultrapassem também, Sim. que não sejam só laterais conservadores. que Os joguem laterais por trás, faziam a função do ponta em certo sabe? momento ali. Eu acho que a gente tinha isso tudo dentro do nosso futebol. Isso tudo. A gente vai para a Copa do Mundo, questiona-se que a gente não tem um 9, questiona-se que a gente não tem um 10. Eu joguei agora contra alguns Tinha 9, times não da tinha 10, base. tinha lateral direito. Pô, não tinha... mas não tinha esses jogadores. O que a gente tem hoje é ponta, ponta, ponta. Mas, né, assim, indo... Eu concordo. Eu só quis falar que a gente, desculpa, muita gente jovem, ok, que pode ter sua competência, mas que não tem capacidade de filtro, então assimila tudo como fosse a verdade, coloca, né? E que nunca viu outras seleções nossas jogarem, outros jogadores jogarem, que faziam funções diferentes. Claro que ia ser tudo adequado para os dias de hoje, mas que faziam coisas que a gente não encontra hoje, e às vezes encontra em outros times, outras seleções, em outros países. Caramba, e a gente perdeu a nossa essência. Isso é verdade. Aí já entra uma coisa que até o Pedrão falou que ia falar, eu acho que a nossa essência não entra, e a nossa essência está em outros países aqui da América do Sul. Por quê? Será que nós também não estamos importando muitos atletas já prontos e tirando o espaço dos nossos da base? Já é o que a gente falou, já são 8, 9, 10 em cada clube, estrangeiros, uruguaios, argentinos. Será que isso está certo? Na Europa nunca pôde. Na Europa são 3, 4 por time. Acho que aumentou um pouco, eram 3 no início. Não, agora os caras já Eu sei, mas abriram a porta também. aumentou a comunidade europeia. Ali Sim, pode tudo. sim. Mas do Brasil pra Sim, lá... sim. Mas a seleção campeã do mundo tem vários jogadores do próprio país Sim. jogando no seu país, obviamente, questão financeira e tal, mas jogando naquele time base que fez um... Sim, que tem. Essa reflexão que já está sendo feita aqui no Brasil, será que não tem que diminuir a quantidade de estrangeiros nos times? Porque não é porque ele é melhor ou pior, é porque ele está mais pronto do que o da base. Ele está mais pronto do que o da base. Ele contrata um jogador de 23, 24 que está mais pronto. E porque recebe menos também. E tem o lado financeiro, ganham menos, é mais fácil comprar, entendeu? Mas o jogador brasileiro da base está ficando um pouco mais sem espaço, na maioria dos clubes, porque tem muito estrangeiro, sim. É reserva de mercado que tem que ser feita aqui no país. Treinador, acho que não tem nada a ver, porque o treinador brasileiro pode ir, é um só, mas jogador, para que o futebol daqui a 10 anos esteja bom, a gente vê como exemplo que está todo mundo falando, ninguém está adivinhando nada, seleção italiana. A partir do momento que começou a ter tudo lá, os jogadores ficaram sem espaço, muito jogador de fora, e a coisa não anda. Só que hoje o futebol europeu, aí pega Inglaterra, Espanha, tem jogadores de todos em todos. Então ali tu não perde tanto. Tu não perde a quantidade de jogadores jogando em alto nível. Aqui você perde um menino de 20 anos que era para jogar mais tempo, jogando menos. Essa reflexão tem que ser feita. Não acho que tem que acabar com isso, mas tem que ter um equilíbrio para que a gente possa ter um espaço maior, porque o jogador brasileiro tem. O jogador na base brasileiro é bem formado, tem muita qualidade em todos os clubes, muitos profissionais competentes em todas as áreas. A gente falou aqui sobre ter um entendimento maior entre as áreas, é outra situação. Mas que a gente tem pessoas do mais alto nível, de preparação física, fisiologia. A gente tem profissionais pelo mundo todo, em todas as áreas atualmente. E a gente fica falando de pessoas que estão vindo trabalhar aqui. Faz parte, isso aí, né, tem que estar na normalidade pra gente. Entrega um bom trabalho que você vai ter seu espaço. Nesse ponto, eu só acho que tem uma coisa que... Vamos falar o português claro. Vamos falar o português claro, Tiago. Eu acho que a gente tem um problema de identidade nacional de futebol, de como é o nosso futebol, quais são as nossas características. A gente viveu um processo principalmente desde 2000, vem ali de 2010 até 2014, talvez tenha sido o auge, em que os profissionais brasileiros tenham sido colocados como os merdas, e, porque lá fora é muito melhor e tal, e tudo mais, e aí os estrangeiros vieram para cá. E aí quando você pega time bom, você ganha, e aí quem pegou time bom ganhou alguns campeonatos importantes, Libertadores, tudo mais, e outros também não ganharam nada, vieram para cá, não jogaram bem, não ganharam, não fizeram nada de útil, e, cara, isso é mercado, isso é futebol. É um mercado que o mundo também tem interesse, porque aqui hoje em dia tem mais dinheiro do que tinha anteriormente. Então, quando tem mais dinheiro, você atrai profissionais mais caros para virem para cá, que antes você não trazia. Ao mesmo tempo, essa questão de jogador estrangeiro
como cada vez mais a gente vai abrindo a porta. Ah, não, pode trazer. Não, antigamente era 3, 4. Já está em 7, 8, 9. Tem time que tem mais de 11 jogadores estrangeiros no elenco. E assim, e aí envolve uma coisa que o futebol tem. A gente pode até falar que poeticamente, mas interesses econômicos, muitas vezes particulares, de profissionais que trabalham no futebol, que o cara, tem um empresário amigo aqui e tal, é mais fácil você negociar jogador do que você pegar o cara da base que não é do empresário amigo, porra, e ter que botar para jogar. Entendeu? O futebol tem de tudo, tem de tudo. E tem o cara que acha melhor, tem o treinador que acha mais confortável botar um equatoriano que não joga nada, ao invés de botar um garoto de 17 anos, que é promessa na mesma posição, mas vai precisar de trabalho, vai ter momento bom, momento ruim, dá trabalho, Mas dá aí trabalho. tem que pensar que entendeu? Tem falar, tudo isso, tem tudo isso. Esse envolve o treinador também. Prefere. Por que ele prefere? Pô, o diretor, o presidente me contratou um jogador de 2 milhões. Eu vou botar o moleque? Pois é, mas é isso que acontece. Senão daqui a pouco é o contrário. Eu boto o moleque dá errado, o nego ainda vai falar que eu botei o moleque errado. Não botei o de 2 milhões? Não botei o de 2 milhões que o clube gastou dinheiro. Aí o de 2 milhões já entra. E os clubes gastam dinheiro com os caras que não tem sentido. Tem umas coisas que não dá. A física não permite, mas eles tem gastam. umas coisas que tá com tanto dinheiro e que eles gastam. São apostas que tem que ser estão sendo feitas em jogadores que nem no clube que eles jogam, eles são. Eles jogaram um jogo bem contra Eu acho que tem um clube, a gente veio conversando sobre isso, que é o Palmeiras, que ele consegue abrir espaço para os jogadores da base terem condições de estar no profissional. De novo, a gente não está no dia a dia, não sabe o que acontece em reuniões, como é que é o tipo do processo, o que a presidente pensa, o que o gerente de futebol pensa, o treinador. Mas acho que é um processo. Mas é nítido e claro que existe uma categoria de base forte, que tem resultado e que revela jogador. Tem resultado e revela jogador. E que os jogadores têm oportunidades de jogar no profissional. Porque o Endrick jogou, hoje está jogando o Alan, jogou o Estevan e outros. Né? Eles estão revelando o jogador o tempo inteiro. Mas é o que você mas estão botando os caras para jogar. Eles botam os caras mas alguma coisa acontece. Como eu sei que por mais que tenha muitos jogadores estrangeiros, o Atlético Paranaense tem essa coisa do jogador da base ter que ter espaço no profissional. Isso é uma coisa que a gente sabe que isso acontece. Eu quero que alguns jogadores da base joguem no profissional. Eu preciso disso. Mesmo que tenha uma quantidade muito grande de jogadores estrangeiros. E outros clubes que têm uma situação financeira, às vezes, muito melhor e que achata a subida desses jogadores da base. Acho que existe uma porque certa contrata. interferência para você querer revelar um jogador. Acho que existe uma certa interferência, até positiva em certo ponto, de uma direção de clube em relação ao processo. Porque para você poder abrir caminho para um cara ser revelado, você tem que abrir o caminho para o cara. Não adianta chegar um camisa 10 muito bom, lá com 18, 19 anos, e você chega na posição dele no clube... Tem 3 meias. 3 meias, seleção daqui, seleção dali, o cara não vai jogar. Ele não vai jogar. Entendeu? A frase é o seguinte, quem revela não é a base. Quem revela é o profissional. Claro. E é uma enganação falar, a base não está produzindo. A base no Brasil produz jogador, sim. Só que a transição de sub-20 para profissional, ou às vezes, tão precocemente, sub-17 para profissional... Mas sempre foi difícil, né? Nunca foi fácil. Nunca. Né? O jogador da base, eu tenho um jogador muito famoso, que é meu amigo, que ele fala, o jogador da base, nos meus tempos, só joga no profissional se o profissional tá ruim. Se o profissional não entrega resultado, isso é clássico. a oportunidade vem pro da base. E o da base tem que estar preparado. Isso era antigamente. Hoje, com muito mais estudos, a gente prepara esse caminho pro menino da base, como a gente já citou o Palmeiras. Mas só vai jogar. Se eu contratar um monte, o meu da base vai ter pouco espaço. E essa, quando eu reforcei no início, quem revela é o profissional. Ah, não, a base não... Caraca, a transição é fundamental. Não é a transição de futebol, de dentro de campo, é a transição de personalidade, de exposição, de andar na rua, da torcida jogar com 10 mil, 15 mil. Tem um jogador que é muito bom, que joga com 20 mil, não vai jogar no Série B, Série C. Tem um jogador que, de repente, nunca foi titular e vai jogar no profissional. A avaliação da personalidade do atleta é muito pequena. Muito. Isso faz diferença pra caramba. Hoje tem um jogador, eu posso até citar um nome, às vezes a gente não quer. Hoje tem um jogador jogando que eu trabalhei no Botafogo, jogando no profissional do Botafogo, que nunca foi a exceção do clube, sempre foi um jogador aguerrido, corria muito,
90 minutos correndo, é o Justino, Sim, o Gabriel sim. Justino. Um zagueiro que está efetivamente jogando no profissional. Aquele menino, ele é 2006. 6. Ele deve ter jogado de futebol, vamos falar, jogava melhor que ele. Mais de 20 atletas jogavam melhor que ele. Sem dúvida. Mas ele nunca foi mandado embora. Ele nunca deixou de treinar. Ele sempre foi o titular ou o primeiro a entrar, porque ele era um Sim. volante que marcava jogar. Hoje, no Sub-17, ele começou a vir para zagueiro, se posicionou bem. Tá jogando, é um jogador efetivo do futebol do Botafogo hoje. Então, esse menino... Mas é a personalidade. Eu acho que a personalidade. personalidade tem um peso muito grande. Mas e por que ele jogou também? Porque o futebol profissional necessitou. Sim, sem dúvida. Não criaram espaço para Claro. ele. Foi necessidade nesse dúvida. momento. Porque se fosse 2024, nem chance ia ter nem de treinar em cima. Sim. Então, todas essas situações têm que ser analisadas pelo futebol profissional. Não é pelo futebol... Quando, Antony, que alguém do futebol profissional chamou, não vou falar que nunca aconteceu, mas é raro. E aí, como é que é esse jogador? E aí, Eu um quero jogador falar- que está comigo desde o Sub-13, 14, 15, 16, 17, já teve altos e baixos, já baixou porque o pai teve problema, já subiu porque começou a ganhar dinheiro, assinou o contrato. Eu tenho todas essas informações. Quando que alguém do profissional me perguntou? Tá na hora? Não tá na hora? Sim. E você escuta isso no Palmeiras. Então, Sim. eu vou falar de uma É o processo. vou falar de uma experiência minha com um profissional que foi muito bacana o meu trabalho. Eu era treinador do Sub-20 do Fluminense, Oswaldo era o treinador do profissional do Fluminense. Um dos treinadores, que rodaram vários. No Botafogo, na minha primeira passagem também, o Oswaldo era o treinador do profissional e no Sub-20. O Oswaldo chegava do meu lado, professor, como é que tá o time? Como é que tá assim, como é que tá o trabalho? Assim, nesse nível, porque a gente fazia às vezes o coletivo, ele gostava de coletivo pós-jogo, Sim. jogadores que menos atuaram e tal. E geralmente ele fazia um negócio que eu adorava, porque ele não pedia para completar com os profissionais o time do Sub-20. Era o Sub-20 contra o profissional. Porque às vezes você completa com 3 ou 4, ou então completa com profissionais no seu time, já descaracterizou. Não, já é outro time. Claro que você está servindo ao profissional e mais você gostaria que usasse o seu time contra o time do profissional. Contra o profissional. E ele me perguntava dos jogadores. Lembro a época que eu tinha 2 zagueiros, que era o Igor Rabelo e o Emerson, e ele adorava. Pô, gosto desses 2 zagueiros, esse aqui constrói mais, esse aqui é mais alto, sei lá o quê. E quando eu olhava para o profissional do Botafogo, naquele ano, que foi ano de 2013, 2014, vários jogadores da base jogavam no profissional. E ele tinha um cuidado de colocar. E era um vai bom jogar, time. vai jogar muito Era um bom bom time. time. Ele bateu, pô, ganhou o primeiro turno, acabou em quarto brasileiro. Sim. Vai jogar o Bolívar. Ah, vou botar o Dória. Vai jogar o Sidorf, mais o Marcelo Matos. Pô, eu posso botar o Vitinho. Então ele tinha um cuidado de botar um jogador que vinha da base, que era teoricamente um jogador de uma boa qualidade técnica, mas com alguém que desse o suporte para ele. Ao mesmo tempo que você falou, vai ter espaço para o jogador, se o time não estiver bem, aí vão querer botar o cara da base, ou um cuidado de colocar ele junto com alguém, né? Volta e meia jogava o Gabriel. O Gabriel virou uma grande verdade como volante, né? E vinha de um campeonato de um Sub-20 do Paulino, enfim, ele veio para o Botafogo e aí ele começou a conquistar o espaço dele. E assim ele fez, com esses jogadores todos, e trocava comigo. Estou nem falando questão de gerência, estou falando do treinador vir trocar comigo e me perguntar sobre alguns jogadores. Não que ele vai colocar, não, efetivamente. Mas, de repente, na hora de subir, ele vai dizer assim, pô, tá precisando de jogador. Ah, o Antônio falou que aquele jogador pode ser melhor, esse pode ser melhor. Eu penso de outra forma, ok. Mas ele tinha as informações. E além de que, Antônio, é uma decisão, aí pensando para o lado gestor, é uma decisão que tem que ser trocada entre treinadores, mas depois dessa decisão, entre aspas, tomada, essa situação tem que ir para a gerência. Claro, porque aí tem um você peso que muito ver, grande. Porque aí você tem que ver contrato, você tem que ver quem é o empresário, você tem que ver quem é o pai, quem é a mãe. De repente o treinador até conhece, mas aí tem que. Aí se a gente quiser ser bastante metódico, tem que vir no gerente da base. É importante? Não, mas tu tem que vir no coordenador técnico, você tem que ir na psicologia, você tem que ir na nutrição. Tá na hora? Não tá na hora? Como é que tá a família nesse momento? O ideal é ter uma relação transdisciplinar ali que faça... Mas é difícil, esse dia a dia, difícil, para que a gente difícil. faça tudo isso é muito difícil. Mas tem que ter, o Mas treinador decidiu. Tem que descer a informação muito rápido, porque amanhã não, daqui a 2 horas o cara tem que estar treinando no profissional. Às vezes parece que eu defendo muito a base, mas eu entendo como ex-atleta, futebol profissional é um dia a dia louco, é uma pressão louca. Eu posso contar, para descontrair um pouquinho, tem uma vez que eu entrei com um treinador de futebol do Sub-20, entrei numa reunião com o profissional. O profissional pediu uma reunião, vamos para a reunião. Mas não entrou eu, não. Entrou eu, treinador, auxiliar técnico. Tava toda a comissão do profissional, treinador e os 2 auxiliares
gerente, coordenador. A gente sentou, ó, combinamos antes, vamos pedir 2 jogadores que a gente estava precisando pra jogar com a gente, que eles estavam treinando em cima. Porra, a gente saiu da reunião com menos 2 pro jogo do final de semana. A gente entrou na reunião e falou, vai dar certo, a gente vai trazer, né? Vamos pegar os 2 moleques que estão aí em cima, vamos trazer. Estão sendo menos utilizados, né? Só estão treinando, estão indo no banco, mas a gente vai pedir porque é um jogo importante pra gente. Acabou a reunião, a gente ficou sem os 2 e perdemos 2. Foi uma coisa de novo, foi muito engraçado. A gente leva essa história hoje, é muito engraçada essa história. Porque foi desesperador pra gente. Porra. Quando a gente saiu da reunião, a gente saiu rindo um pro outro. Falei, não é possível que a gente... Tu me falou que ia conseguir. Pegar 2 e sair perdi não fui 4. eu como gerente, não. O treinador falou pra mim, pode deixar que tá comigo. Eu falei, tá contigo, eu reforço, vambora. O caminho é esse, Quando a gente saiu com menos 2 jogadores pro jogo importante, foi engraçado. E foi uma situação, porra, muito engraçada pra quem... Mas ainda tem, eu acho que assim, o ideal, o mundo hipotético, pô, o utópico, é de que exista essa relação, essa integração toda do clube bem estruturado, do clube bem planejado, em que as coisas funcionam bonitinho. Nessa relação em que a direção, comissão, todo o staff, todo mundo está ali remando numa única direção. Só que eu ainda acho que existe um peso muito grande dos treinadores dos clubes, principalmente do profissional, nesse processo. Que tem treinador que gosta de pegar moleque da base, que gosta de apostar num garoto da base, que olha, o cara para e olha, não, esse garoto tem talento, eu quero botar esse garoto no meu elenco, quando tiver uma oportunidade, bota para jogar. E tem treinador que nem olha, não tem jeito. E eu acho que os clubes ainda são muito reféns disso. Você vai pegar o Diniz com o Ryan. O Ryan estava sendo escorraçado no Vasco. Mas esse combinado é na entrada, né, Pedro? Entendeu? Claro, mas assim... Esse combinado é na entrada, né? Mas eu vejo muito dos caras, assim, ainda é muito pessoal. Eu sei, mas é muito na individual. entrada, aí vamos pensar nos clubes, é na entrada, e é o clube sabe quem tá contratando também, não vamos reclamar depois. Claro que sabe. Não vamos reclamar depois, quem eu tô contratando, é mais para profissional? Vai trazer a base? Não, dá para ter um equilíbrio, dá para ter uma conversa, é um cara esclarecido que vai ter uma conversa? Não, ele só quer resultado. E o clube tá aí, o treinador fica na mão do clube também, porque não tem resultado, manda ele embora, ele prefere o mais velho. Tem todas essas situações que a gente tem que refletir sempre. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu falo, do que a gente fala, não são verdades absolutas, mas são coisas que a reflexão a todo momento, tanto da parte de dentro de campo quanto da parte de fora dessa avaliação, tem que ser levado em consideração. O que eu reforço aqui é a gente tirar, o que você falou, essa autonomia do treinador, tanto de resolver quanto de ter que obedecer, porque é ele que está na linha de frente, é ele que tem que decidir. Ele foi contratado para decidir. É a função uma das funções, não vou falar que é a mais, mas é a função que decide no clube. Não vou falar que é importante ou não importante, mas é quem decide. Principalmente futebol profissional, que é uma coisa, principalmente nos grandes clubes, até em clubes não menores, mas que disputam séries menores, é uma pressão muito grande por resultado. Porque sempre tem alguém botando dinheiro, claro. Às vezes tem torcida, às vezes não tem, mas tem alguém botando dinheiro ali, alguém investindo, e cada ano que vem passando, as coisas estão ficando mais sérias, as coisas estão ficando mais profissionais, e a defesa que eu faço, não que não eram profissionais o futebol sempre foi profissional, mas era profissional da maneira que se dava para fazer. O futebol tem ficado muito caro, né, Tiano? Também, assim, o investimento para se fazer futebol em todos os níveis, do mais baixo ao mais alto. O investimento para fazer um jogador. É caro. O investimento para fazer um jogador está muito caro. Para o jogador chegar no profissional, não vou falar pronto, que nunca está pronto, mas de uma maneira minimamente que possa render, é muito caro você botar um jogador pronto em campo. Você pega jogadores de times menores que vão para times grandes com 17, 18 anos. Esse jogador, para rodar profissional mesmo, é difícil, porque o lastro físico dele, a minutagem de dentro de campo, a minutagem de grandes jogos, de jogos importantes, a minutagem de jogar em estádio, a diferença está cada vez ficando maior dos times menores. Não tá, eu achava que tem mais times com mais qualidade que eu digo, estrutura. Porém, a distância de investimento dos grandes para os menores só aumenta. E está aumentando significativamente. Como é que você vê nesse ponto de questão de investimento, vocês dois? Vocês já trabalharam em clubes com mais investimento e clubes com menos investimento. Realidades do mesmo clube algumas vezes, com mais dinheiro e com menos dinheiro. Como é que vocês veem a diferença de trabalho quando você tem mais e quando você tem menos dinheiro? As pessoas é que vão fazer a diferença, com mais ou com menos dinheiro.
com certeza eu trabalhei no Botafogo 5 anos era social e depois 2 anos SAF. E SAF com dinheiro, SAF jorrando. Com dinheiro, entrando dinheiro. Mas no momento que eu tive no clube foi principalmente um investimento mais profissional, né? Mas teve muita coisa da base, muita melhora. E hoje a gente vê, eu estou 2 anos fora do clube, porra, a melhora tá mais ainda. Mas as pessoas fazem muita diferença. Eu acho que uma coisa que ainda no futebol, a gente fala, eu falo futebol, nem gosto muito, mas eu acho que valorizar as pessoas financeiramente, para que a pessoa tenha tranquilidade para trabalhar só no futebol de base, eu acho que é importante. A gente sabe que muitos profissionais, ou não vou falar todos, mas profissionais de clubes grandes, com estrutura, com tudo do bom e do melhor, eles ainda precisam trabalhar fora. Sim. O fisioterapeuta, o preparador físico, dificilmente o treinador às vezes não. Depende do time, depende do time. O treinador, mas Sim. às vezes preparadores físicos de sub-17, sub-20 ainda precisam fazer um personal fora, precisam fazer uma correria fora. Então isso a gente tem que tentar parar com isso. Aumentar um pouquinho a receita da base. Aumentar um pouquinho o tirar do profissional e botar na base, que o tirar do profissional é tão mínimo pro profissional, a gente parece que fala coisas simples. Não, mas assim, a diferença... O preço de um jogador mediano, às vezes, do profissional, você paga muitas coisas da base de alto nível. De altíssimo De altíssimo nível, entendeu? Então, eu acho que tem uma diferença que eu vivi. Eu trabalhei fora do estado algumas vezes como treinador em clubes que não eram clubes de grande expressão. O que eu percebia, e a dificuldade era que havia escassez de várias áreas. Escassez na alimentação, por exemplo. Os atletas profissionais não tinham, às vezes, uma carne, e chamavam de mistura, né? No almoço, no jantar. E os atletas vinham a mim questionar que não tinha uma proteína. Mas tinha salsicha, linguiça. E aí eu questionava, você quer o quê? Você quer que tenha... Aí um cara falou, você quer que tenha camarão? Eu falei, não, quero que tenha uma proteína boa e tal. Então, eu vivi a escassez de profissionais. Não havia médico nos treinamentos, não havia fisioterapia, aí não havia um centro para tratamento dos atletas, e aí você tem pouco apoio de campo, porque você às vezes não tem auxiliares suficientes, não tem quem possa repor as bolas para você. E aí você tem escassez de campo, de utilização de campo. Então, assim... ruim? Campos ruins, mas a escassez de várias áreas. Só que você tem uma oportunidade de trabalhar. Eu falava assim, meu trabalho de campo tem que ser muito bom, porque, assim, eu preciso... É meu trabalho. Sim. Ninguém vai saber na hora que os caras se alimentaram mal... Ninguém se importa, né? Não, que se alimentaram mal, que não havia psicologia do esporte, não havia nutricionista, não havia serviço social, não havia. Os campos eram muito ruins de treinamento, sabe assim? Só que é uma oportunidade que você tem de trabalhar. Hoje existem vários cursos por aí que nós somos obrigados a fazer, ou que a gente quer fazer também para poder nos qualificar mais, que sempre te ensinam a trabalhar com as melhores condições, só que você não encontra as melhores condições sempre. E alguém pode te abrir as portas de um clube que pode ter uma oportunidade boa para você, que às vezes é um clube de Série D, é um clube de Série C, ou até um clube de B, ou na base ou no profissional, mas que não tenha tudo, mas que pode te oferecer uma condição de trabalhar. E você vai aceitar o trabalho, ou não vai aceitar, enfim, aí é mérito, aí é com você, né? É com a gente, mas vai ter escassez. Não vai ter essas coisas todas. Não vai ter. É como vocês falaram, existe um abismo muito grande hoje, né, entre os clubes que têm estrutura, dinheiro, e os que, cada vez mais, os pequenos estão sendo amassados, vamos dizer assim, né, realmente. E aí você vai ter oportunidade de trabalhar, mas com escassez em todas as áreas. E eu vivia a escassez em todas as áreas, e assim, e tinha que tentar dar o resultado, era uma oportunidade, estava ali. Fora a questão financeira, que não é uma situação boa, mas você aceita para trabalhar. Mas tem isso tudo de escassez. E você não vai dizer isso tudo num discurso. Imagina, faltou alimentação. Eu teve um jogador passando mal no final do jogo, tendo sopro transitório. Um campeonato no Nordeste, ele passou mal. Eu achei que ele ia morrer no vestiário. O médico já tinha ido embora. Sabe por que o médico já tinha ido embora? Porque o médico era contratado para o jogo. Então ele chegava 15 minutos antes de começar o jogo, nem com antecedência ele chegava, acabava o jogo, ele saiu, foi embora.
o jogador passando mal no vestiário, o médico já tinha ido embora, nós fomos bater na porta do time adversário, que tinha um médico para nos ajudar, para acudir o atleta que estava ali, profissional. Que falou para mim, pô, Antônio, eu não tenho alimentação, eu não estou me alimentando bem, eu não aguento a intensidade do jogo. Ele era titular. Mas é aquilo, é a oportunidade que você tem de trabalhar. E sem as condições, sem todo o aparato, por exemplo, que hoje tem fisiologia, preparação física, você às vezes não tem nada daquela tecnologia, absolutamente. Você não tem condição de monitorar o jogador, você não tem nada. Mas você vai trabalhar porque é uma oportunidade para você. Nesse momento... Além de ser uma oportunidade para você, Antônio, nós temos que pensar, a partir do momento que a gente entra numa situação dessa, participa de um clube dessa forma, treinador, preparador físico e preparador de goleiro, vamos botar aqui... gerente, a comissão é curta, um coordenador. Você tem que pensar que você está entrando, você já sabe disso previamente, que você tem que usar seus artifícios, seus estudos, sem o que ensinaram lá com tudo perfeito. Porque tem maneiras de se fazer. Se fazia já. Antes de ter toda a tecnologia, ter tudo, se fazia um monitoramento de outra forma. Começou com um treinador só, depois... com número, com avaliação, está cansado, qual é de 1 a 5. Existem planilhas, existem mecanismos para que isso aconteça também, entendeu? E o seguinte, aí entra também, tu tem que educar o teu jogador no teu dia a dia de treino para que ele possa preencher, para que você mostre importância naquilo ali para ele. E acho que aí você se aproxima muito mais do que era antes. Sim. Sim. E o campo passa a ter um fator fundamental, não que as outras áreas não sejam importantes, mas como o campo passa a ser importante mesmo, né? Assim, a prioridade. Do que nós... com tanta tecnologia, com tanta informação, a gente se distancia muito do humano, né? Da relação próxima, do entendimento do que aconteceu. Muitas vezes você, como gerente, ou eu como treinador... Tem uma relação muito mais fria. Fria, porque todo mundo sabe tudo do jogador, mas você não sabe. O fisiologista sabe, o psicólogo sabe, o assistente social sabe, mas talvez a informação está tão dividida e que você não tem informação, né? Como eu ouvi a época do Tele, o Tele falou assim, meu garoto, você comprou carro novo, né? Não lembro quem foi esse jogador, carro zero. Você comprou a casa para você, comprou uma casa para sua família, você... Não sei se os treinadores fazem isso efetivamente, até porque é tudo tão dividido que isso é cair no colo da psicologia, do serviço social. Falou, vende esse carro e compra uma casa para sua família, para você. E foi feito isso, né? E que a importância que o jogador dá numa situação dessa, o treinador falando, ele dá muito mais importância do que o assistente social, do que o psicólogo, do que o poder de persuasão, perfeito, sim. E aí é o que o treinador está se fixando muito em uma parte tática, em uma parte... E aí você convence o jogador que isso é importante, você convence o jogador que fazer mobilidade é mais importante do que ele se concentrar no treino depois, que ele quer fazer mobilidade antes do treino. Mas quem tem que fazer mobilidade antes do treino, aí a gente está falando até de clubes maiores, com mais estrutura, com menos. É o de grande estrutura, que tem tudo lá, que vai dar tempo. O que tem 1 hora e meia de campo... Você não pode perder 1 hora e meia de campo para fazer mobilidade. Você tem que fazer força, potência e o treino de campo. Você tem que dar prioridade nas coisas. Eu não sou nenhum expert na parte do formado. Se você tem 1 hora de campo, essa 1 hora tem que ser sagrada. Você tem que aproveitar o máximo desse campo. Sou formado em educação física, mas não estudei tanto essa parte de preparação física. Mas, cara, você tem que dar prioridade. Tem 1 hora de campo é uma coisa, 1 hora e meia é outra. Não, eu tenho 4 horas, eu tenho uma academia boa, aí eu começo... Com 1 hora de campo eu vou entrar direto para um coletivo, um campo aberto. Eu não tenho condição de fazer trabalho técnico, não tenho. Eu vou tentar fazer algumas adequações. Depois eu faço físico do lado de fora. Cara, eu peguei um clube que eu tinha 2 bolas para dar treino. Como é que eu vou fazer trabalho técnico? 30 jogadores? Não tem como, pô. Então essas coisas tudo é adaptável e tudo a gente pode... ter uma maneira de priorizar. Vamos falar... Agora, não priorizar o que os grandes clubes com todas as estruturas do mundo têm. Se nós falarmos de copinha, você tem 120 clubes participando de uma copinha, alguns clubes andam mais, outros andam menos. É um claro de entrada do Brasil, né? Do que é o Brasil. Alguns com mais estrutura, outros com menos estrutura, com mais ou menos condição, mas quase todos os jogos são televisionados, alguns abertos, outros fechados, enfim, tal. Você tem a oportunidade de trabalhar.
120 clubes. Só que você não vai encontrar a mesma estrutura para todos, entendeu? Claro. Só que às vezes acontece algumas surpresas aí de clubes que não são tão expressivos, conseguem andar na copinha com uma estrutura não tão boa quanto a outra e tal. Mas são as oportunidades que você tem para trabalhar. E o que me chama a atenção é só ensinar como trabalhar em condições. Mas eu tenho falado isso nos cursos que eu participo, eu falo sobre isso. Só se ensina como trabalhar com as plenas condições, sabe? Temperatura e pressão, tudo ok, equilibrado, tal, mas não é isso, cara. Não é isso. Essa não é a realidade. A realidade é de muita escassez quando você encontra um outro clube, entendeu? Eu acho que assim, Anthony, quem começa, quem tem a oportunidade de começar na escassez, eu acho que tem uma curva de aprendizado maior do que quem começa com muito e depois vai para onde tem pouco, talvez. Você é de uma época em que os grandes clubes tinham pouco. Tinham muito pouco. Os profissionais tinham que se virar para fazer as coisas acontecerem. A gente está comparando atualmente, mas vamos botar que naquela época o Flamengo já tinha muito em relação... Sim, claro, quem não tinha nada. Mas o próprio Flamengo não tinha nada. Mas o Flamengo era o que tinha mais. Mas era muito mais próximo. Perfeito. Mas os outros eram mais próximos aos grandes. É o que a gente já falou. Hoje a distância é muito maior. É absurdo. Com certeza. A distância é muito maior. Você vê poucos jogadores serem revelados no profissional ou no sub-20 dos clubes que não são tão grandes. Antigamente era mais comum isso acontecer. Ô, Anthony, antigamente a gente fazia peneira de sub-17, sub-20, clube grande. Peneira. Hoje em dia, você não pega jogador de peneira para jogar no teu sub-17. Não pega, muito difícil. Não, claro. A exceção sempre vai existir, mas assim, você não tem mais. Você vai fazer. Peneira. Vai ter uma peneira. Fazia peneira. Mas o cara também, de camisa branca, short perfeito, preto, mas também lá. tem as estratégias, Entendeu? né? Tem gente que prefere investir no 13 no 15 e tem gente que prefere investir no 20. Sim. Não quero comprar um... Não, mas hoje, os grandes, assim, eu não quero comprar os caras pegam os caras prontos. Então, aí o cara, mas tem o cara dinheiro, tem um currículo. Aí compra o cara, né? O cara teoricamente pronto. Vamos falar que tem características de clube, né? Cultura de clubes. E que vai se mudando com o tempo. Tem clubes que preferem revelar mais, tem clubes que compram com 15, tem clubes... Atualmente estão comprando o jogador. Tá o mercado de base virou um mercado igual ao profissional. Uma febre de comprar de 16 a 20 anos, 20 nem tanto, tá parando de 16 a 18. Então uma febre de comprar esse jogador, de você ir num time menor, não é negociação. Pequeno, não. Negociação. Acabou de sair um jogador por 6 milhões. De um médio para um grande. 6 milhões de um time de Série B para um time de Série A. 6 milhões de um menino de 16 ou 17 anos. Será que é isso tudo? Não tô falando mal do jogador, mas... A gente teve experiência. A gente estava no Botafogo juntos. E aí, em outros clubes também, a mesma coisa. Você vai lá, aí chega o jogador para você. Não, te indica um jogador. Aí, esse jogador já passou no Atlético Paranaense, no Mirassol, no Grêmio, no Cuiabá, e aí tá sendo oferecido para... Cara, o cara tem 15 clubes com 16 anos, pô. É loucura. E hoje em dia cada vez mais tem isso, porque os jogadores estão trocando de lugar o tempo todo. O mercado está muito ativo. A gente tem que tomar um cuidado no futebol de falar que não vai dar certo. Sim. Mas o que a gente tem que pensar nessa análise ali fria, a probabilidade de dar errado é muito maior. Claro. Então, essa decisão tem que ser bem, ainda mais na base. O que ele fez naquele clube para não dar certo? Os caras estão com um currículo impressionante. E eles acham legal te mostrar isso. Entendeu? Tipo assim, eles acham legal te mostrar que já passaram em fora quando mentem, eu digo staff, mente ou omite algumas informações. Você pega o telefone, você liga, as informações são muito mais rápidas para chegar para você. Claro. E você descobre por que ele realmente saiu daquele clube. Eu saí porque eu queria ter mais oportunidade. Não, ele saiu porque ele era muito indisciplinado, por isso que a gente mandou ele embora. Aí a gente consegue ter as informações, a veracidade das informações também. 99% das informações, quando o cara sai de um clube, é porque o clube não acredita naquele cara. Sim. 1%, 5% é porque é indisciplinado. O resto é história. Sim. A verdade é essa. Cara, o jogador, vamos falar time grande, né? Principalmente. E time menor também, ué. Porque o cara saiu do menor. É o que chega. É o que chega. Mas time grande, saiu do grande. Tem ali o percentual que saiu do 1, saiu de 2, já pensa. Mas saiu do primeiro, foi escolha, foi qualidade técnica. E dificilmente comportamental. Mas ele pode chegar, né? Pode chegar, mas o que o Pedrão falou foi primeiro. Os caras já passou em 2, 3, 4 clubes de um nível legal. Mas o cara sai do primeiro,
para com essa história de, porque o treinador preferiu o outro, ponto. Eu acho que quantas vezes... Treinador, o clube? Quantas vezes o clube, não é o treinador, é o clube, tá certíssimo. Quantas vezes eu precisei liberar jogador? Porra, no começo era muito difícil pra mim, mas depois a coisa nunca foi normal, mas depois eu falava a verdade pra pessoa, olha só, a gente... Ou que a qualidade técnica não servia naquele momento o jogador, ou, pô, a gente tem 4 na mesma posição, a gente preferiu ficar com outros 2, sem citar nomes, claro. Sim. Isso aí acontecia, não era com atleta, não. Do 17 para baixo, do sub-20, normalmente tinha contrato, mas 17 para baixo, diretamente com o atleta e com o pai. Sim. E se necessário, se o empresário quisesse, vem o empresário. Então, partir do princípio da honestidade, da boa intenção, é isso que tem que ser designado. E quem mandou embora, como o Pedrão me complementou bem, é o clube. Não é o treinador, não é o gerente, não é o coordenador, não é ninguém. O clube decidiu em reunião e que é toda a verdade. As pessoas têm que entender que a verdade existem reuniões para liberação de jogadores. Mas muitas. Não é um cara, mandei embora. Não é uma reunião, decidiu mandar embora. Não, toda semana tem uma reunião de treino, né? E a gente fala de cada jogador. E semestralmente a gente conversa para poder fazer as liberações. E com pontuações de todas as áreas. Nos clubes com estrutura, a psicologia participa, a nutrição participa, todo mundo participa. Claro, a decisão vai nesse momento não vai nem pro treinador, vai pro gestor e coordenador. Mas o trabalho é feito. Não acha que a gente não tá, quando libera ou quando contrata, não é achismo. É um conjunto de informações para tomada de decisão. O clube erra? Erra. Mas você pode ter certeza, e por experiência minha e de outras pessoas que viveram na minha função e que vivem, a gente vai acertar muito mais. Não é porque a gente é bom, não. É porque só vão chegar no profissional 5%. Isso é estatística. Não é porque eu quero e ninguém quer. É porque é o que todo mundo está falando e que eu já falo isso há muito tempo. Você joga com quem tem 13 anos, com quem tem 13, 14 com quem tem 14, 15... Antigamente ainda era 13, 15, 17, 20. Agora não, é 13, 14, 15, 16, 17, 17... E quando tu faz 18 para ir pro profissional 20, tu joga com quem tá jogando com o Fábio, que tem 45. Sim. Então, a concorrência, meu amigo, não tem jeito. Não, e dividiu demais, né? Assim, você falando sobre isso, eu era o treinador do 13, o 13, o 12 e o 11 era comigo. Eu era do 15, o 15 e o 14 era comigo. Sim. E agora divide, subdivide. Não sei se isso é a melhor ferramenta, assim, mas subdividiu demais e isolou demais a mesma categoria, né? Houve um isolamento, apesar de ter talvez mais competições, com mais visibilidade, enfim, mas era uma comissão só que trabalhava com 14 e 15, uma comissão só que trabalhava com 16, 17, 19, 20, uma comissão só. E ele conseguia, falando do Anthony, eu conseguia tentar lidar com aquela situação toda, jogadores de primeiro ano, de segundo e tal. Tendo um auxiliar, um preparador físico, um estagiário e tal, você consegue. Agora não, é tudo subdividido. Era uma outra maneira de se trabalhar. Que você tinha que ter esse jogo de cintura, de quem é mais novo, quem é mais velho. Só que, ao mesmo tempo, era bom para uns e ruim para outros. O que era mais novo e conseguia jogar no mais velho, parecia que ele era bom. E o que era mais novo e não conseguia jogar no mais velho, parecia que ele era ruim. E, de repente, era um embora. E, atualmente, e quem disse, Anthony, que daqui a pouco, é de se pensar, quem disse que daqui a pouco não vai dividir de 6 em 6 meses? Porque os números dizem, a data de nascimento mostra que os que jogam, que são de primeiro semestre, tem mais probabilidade de virar um jogador de alto nível. Ou voltar ao que era antes. Entendeu? Não sei. Ou voltar ao que era Tudo antes. possível, Eu tô falando tudo agora. possível. Mas tudo é possível, mas tem essa. Tem que tirar para uma competição, aí como tem várias competições, mas já existiam várias competições. Aí você manda um grupo X e não vai o outro tal, aí não tem quem vá para as competições tal, enfim. Talvez tenha mais competições regulares para algumas idades que não tinham antigamente. As idades pares têm competições normais agora, entendeu? São muitas competições, todo mundo joga para se desenvolver. Antigamente tinham menos competições regulares. E a questão é a seguinte, será que precisa ter tanto jogo? Então, essa é uma questão pra importante. Categoria de base? Ou o treino está mais importante? Tudo bem, é um jogo por semana, mas aí um jogo por semana, tu arruma um jogo dia de semana, acaba arrumando um no dia do treino, tu arruma um jogo de um time contra o outro. Será que é necessário tanto jogo ou não? A competitividade sai só do jogo? Não, eles jogam muito mais do que jogavam antigamente. Isso. E aí essa competitividade é uma coisa que só voltando ao treinador, que é uma coisa que eu questiono. Não é o treinador que tem que, num treino analítico, dar... não é autonomia e nem competitividade, dar
As condições para aquele... vontade para que aquele atleta esteja motivado a fazer aquele treino. Sim. Porque é muito falar, analítico é monótono. Mas é Não, monótono. mas aí o como? trabalho do treinador e da Antigamente comissão não era deixa monótono. claro. Pô, o Adílio, que você citou, me dava um treino analítico que era sensacional. Motivador, que me estimulava e não tinha confronto. Isso aí é da competência do cara. Então a gente tem que parar pra, são reflexões que a todo momento a gente tem que ter e que o treinador, a gente está falando muito para as pessoas do futebol, mas as pessoas fora do futebol, essa reflexão existe diariamente dentro dos centros de treinamento, dentro das comissões técnicas, para que possa desenvolver o melhor trabalho possível. Acho que para quem é de fora não, acho que para empresário, para pai, acho que para pai é muito importante escutar isso. Essas reflexões de questionar cada jogador individualmente, foi bem, foi mal, diariamente existe dentro dos clubes. Tiano, num dos pontos que você tocou aí de muita competição hoje em dia. Cara, eu disputei agora o Campeonato Carioca Sub-17 esse ano. E, por exemplo, eu estava conversando com o treinador do Botafogo e a gente jogou com o Botafogo no sábado. Eles jogavam terça-feira em Salvador, na Bahia. Voltavam para jogar com a gente no outro sábado. E no outro ia para São Paulo jogar contra o Palmeiras. Na outra terça-feira jogar contra o Palmeiras Só um parênteses, está aí a importância da assistente social. Sim. Porque se fala de valor de educação, formação, instrução. Eles não podem dar conta de uma escola com tantas competições, com tantas viagens. Sub-17, não estou nem falando do 20. Os caras estão jogando igual o profissional. Como é que treina? Como é que desenvolve o jogador? Só está... E essa parte coisa. que você fala tanto é só jogo. do cognitivo, do mental. Quer desenvolver, quer aperfeiçoar o cara. Se você não treina, se você não tem tempo para treinar os caras, você tem uma dificuldade muito maior para esse desenvolvimento individual e coletivo também, claro. Mas essa rotina de jogos de 2 vezes por semana, praticamente o ano inteiro, já está nas categorias sub-20, sub-17, daqui a pouco sub-15, entendeu? E por aí vai. Como é que vocês veem essa situação? Como é que vocês veem essa realidade hoje que está sendo imposta em muitas equipes? E, ao mesmo tempo, tem equipes menores que jogam muito pouco. Entendeu? Existe esse desequilíbrio. Esse ano já teve o Brasileiro Sub-15. Sim. Foi menor, mas já foi uma realidade. Que os clubes até brigam para que tenha um brasileiro mais longo, jogo só final de semana, mas aí jogo sábado, viaja sexta, não tem malha aérea direito. Então, não é tão simples assim. E, ao mesmo tempo, as instituições, os clubes são cobrados para ser clube formador de que todo mundo estude. Pois é. Então, é um conflito, entendeu? Isso. Quer melhorar tudo, não dá para melhorar tudo de uma vez só. Tem que ir se adequando, vendo como fazer isso. É importante o Sub-15 ter um campeonato brasileiro? Mas como foi feito esse ano, foi mais sustentável. Foi mais legal. Foi numa situação, já é um início. Sim. Mas quando for fazer uma coisa mais longa, tem que se pensar muito a questão escolar, das assistentes sociais, da relação com as escolas, para que a gente possa ter. Porque 17 já era, 17 já está tendo tudo. O que tem 16 joga no 17, para ir à aula é difícil. Mas isso não é prejudicial para o desenvolvimento do jogador? Esse excesso de jogo? Mas sabe o que acontece? Principalmente quem tem excesso de jogo são os grandes clubes. Os grandes clubes querem um jogador no profissional com 17 anos. Sim. Eles não esperam mais até 20 já não querem. Não é que não querem. Sim, mas... Não dá tempo de esperar mais. Nunca quiseram no último ano, né? No último ano, então... Eles não querem. Já há muito tempo não quer o último ano, mas atualmente caiu até 19, 18, já está só no 18. Estão querendo com 17 ou 18. Quando um time profissional, aí eu como gestor e eu como funcionário do clube, eu tenho que entregar um jogador no profissional com 17, 18. Se eu entregar os gestores hoje, se ele entrega um jogador de 1 milhão, não serve. Sim. Não vai bater a receita, a despesa e receita. 1 milhão não é nada hoje para os caras. E o negócio é o seguinte, com 17, com 20 anos, ele vale 5. Só que com 19 ele vale 10, com 18 ele vale 15, com 17 ele vale 50. Sim. Então essa reflexão tem que ser feita. Eu também sou funcionário do clube, eu preciso entregar o que o clube quer. O clube precisa de receita, e a receita, quanto mais novo, melhor. Aí a gente obrigatoriamente tem que pular a etapa, perder 2, 3 que poderiam ser, em detrimento de um que vai ser revelado. E qual é esse jogador? Eu não sei. Se alguém souber isso, sim. Porque quantos craques a gente vê, não que eles se perderam, o que eles se perderam, mas assim, muitas vezes a carreira que o cara vai tomando vai acabando com todo o potencial que o cara teria. Não tem espaço para todo mundo, não tem. O cara que é muito, não vai ter. Isso aí vai continuar tendo no futebol. Não é um erro.
Tem que Existe parar uma com esse seleção negócio. natural também. A que seleção foda. natural é clara no É. futebol. Então, isso tem que ser refletido o tempo todo sobre isso, mas a gente tem que ver o lado do clube. Nesse momento, eu estou pontuando o lado do clube. Ele precisa vender por ano, ele precisa vender um de 25. Sim. E um de 25 com 20 anos, de repente já não está valendo mais isso tudo. Aí eu, às vezes, como treinador, posso pensar diferente, porque eu quero que o jogador fique na minha categoria, porque se ele é um jogador muito bom, eu quero que ele fique na minha categoria, que eu tenho mais chance de vencer, que a gente quer vencer, claro, a gente quer vencer. Os discursos estão prontos. Sim. Se você vencer, você diz que você venceu e você formou. Se você perder, você diz que você formou bons atletas. É isso, o discurso está pronto, entendeu? Assim, sempre esteve pronto. O objetivo é vencer e formar. Se você vence, você venceu e formou. Eu formei atletas bons, mas se eu não venci, mas eu consegui formar também, já até tiveram a oportunidade de jogar. O discurso está pronto, isso. né? Tá sempre pronto, ninguém perde. Vencer e formar não faz o menor sentido. Você tem que formar e vencer, e tem que vencer, e tem que formar, é tudo... É o processo. Isso aí pra mim já virou papo de botequim, porque são duas coisas que andam juntas. Formar e Sim, vencer. e O formar vencer faz parte, o vencer faz facilita para você comercializar o seu produto, naturalmente. Assim, quando você vence, você tem aqui, ó, meu irmão, tá vendo isso aqui dourado aqui? Campeão brasileiro, campeão da Copa São Paulo. Jogador que anota 8 vale vira 9, muito mais, jogador claro, que é 7 pô, vira óbvio 8. que vale, pô. Sempre, Então, entendeu? é dessa forma, a gente falou muito, é bom a gente conversar sobre tudo isso, né? Que a gente não esclarece, porque a verdade hoje pode ser... A gente quer diminuir a chance de erro quando a gente conversa sobre tudo de futebol. Não, fora que a sua visão, é isso que eu falei, né? Você está como gestor, como gerente, CEO, qual for o termo, e você fala, Antônio, eu preciso revelar um jogador, tal, eu preciso... Falei, cara, mas se você me tirar esse jogador, eu vou perder a qualidade do meu time. Então, a gente pode ter pensamentos diferentes, obviamente vai ter que canalizar para um denominador comum, mas... Às vezes o treinador pode pensar de uma forma diferente, você dentro de uma sala, debate, conversa, troca e vê quais são as melhores ferramentas para poder otimizar o jogador. E uma coisa que continua muito clara para mim, que eu falei aqui de educação, de instrução, eu dou muito valor à formação, à instrução, à educação, só que assim, é muito difícil, é muito difícil. A gente tem uma instituição de educação falida no país, é muito complicado. E se dá a responsabilidade para o clube, né, Antônio? Não. E cai na conta do clube, muitas coisas, o jogador que não está presente, que não está... Eu digo que são 3 coisas, né? O jogador matriculado, o jogador que frequenta a escola e o que estuda. Tem uns que estão matriculados e não estão presentes. Alguns estão frequentes, mas não estudam nada. E tem, eu acho que eles que conseguem ligar isso tudo. Só que, às vezes, realmente, são tantos jogos, tantas competições, tantas viagens, que numa instituição normal, cara, ele faltou demais. Aí não pegou conteúdo, como é que vai fazer? Aí vai assistente social tentar resolver a situação para não prejudicar o atleta e tal. Mas o que eu vejo no dia a dia é muita dificuldade de lidar com essas questões todas ligadas à educação e instrução, e que muitas vezes no jogo, nos treinos, são passadas algumas informações que são informações que podem ser mais rápidas assimiladas ou não, mas que há uma dificuldade de entender. E ele joga desde o mirim, desde o sub-13, sub-12, 11, porque ele tem uma genética privilegiada, o atleta. Então, a genética é privilegiada. Ele foi aprovado porque ele, tecnicamente, ele é muito bom. E você vai começar a introduzir as informações de parte tática com o tempo, parte física e tal. Aí você começa a perceber que ele não tem tanto entendimento do jogo assim, ele tem dificuldade para entender o jogo e dificuldade para entender como é que tudo funciona no dia a dia, os processos todos de uma sessão de treinamento de um clube, porque ele não se desenvolveu nessa área porque a educação não foi boa, o nível de instrução não foi bom, não foi capaz de mostrar como é que a vida funciona, sabe? Não dá para quantificar, mas o negócio é o seguinte, é determinante na hora da seleção natural. Não é perceptível isso. Sim. Perceptível que você vai julgar, esse aqui não foi por causa disso, porque não entendeu. Mas quando vai chegando no futebol de alto nível, Antônio, no sub-17, chegando perto do profissional, esse cara vai ficando para trás. Por quê? Pô, ele tem uma força física legal, mas ele não... Mas quando você fala não entende o quê? Aquele treino lá do 13, do 14, é uma sequência, não é uma coisa que ele não entende. Não é uma informação. Sim, sim. É o básico, é diagonal e paralela que
Se o cara não aprende com 13, vai aprender só com Tá, 17. Ele faz a diagonal e a paralela, Mas mas se você perguntar, se você encontrar com ele na praia e perguntar o que é diagonal, o que é paralela, ele não vai te responder. Ele vai fazer a diagonal paralela num treino porque ele repete aquilo sistematicamente, regularmente. Mas se você encontrar fora de um contexto e perguntar várias coisas, ele tem dificuldade. E assim, eu acho que essa dificuldade é o meio, é o país, sabe? É consequência. Sabe? É consequência isso de tudo, entendeu? Não tô culpando ele disso, não. Porque recentemente eu vi uma entrevista de um profissional dizendo, não, mas ele é culpa do meio e tal, mas ele tem chance de remodelar esse processo. Os pais têm chance, o clube pode ajudar, entendeu? Assim, ele tem chance de querer de buscar pela educação, pela instrução, para ele ser uma pessoa melhor e ser um atleta melhor também, com maior entendimento de tudo. No nosso meio, o futebol está como número 1. Não tenha dúvida. E deveria ser visto como número 3. A gente deveria botar, a gente vem falando aqui, mas antes da escola, a gente devia botar a família. Primeiro a família, depois a escola e depois o futebol. Se o jogador, atleta, que conseguir levar dessa forma, e isso depende de instrução e independe de classe social. De classe social, de condição financeira. Concordo com você. Porque tem famílias humildes que são famílias bem formadas, unidas, e essa família bem formada, unida, que tem pai que pode ser um trabalhador de salário mínimo, ele vai fazer o filho estudar, ele vai fazer o filho ir na escola, que não é a melhor escola, é a escola pública, que não dá as melhores condições, mas ele vai conseguir, e aí sim o futebol vem. Esse tem mais chance de virar jogador profissional. Os outros, aí vai depender muito o futebol dessa sorte. Não sei se é sorte de um cara que é muito talentoso conseguir. Acontece com alguma frequência. Antigamente mais, a cada dia que passa, eu acho que vem diminuindo, entendeu, André? Esse entendimento de jogo, entendimento de eu acho vida. É porque a tática tomou um peso enorme, né? Mas não só pela tática, eu acho que a exposição de mídia, de rede social, de tudo. Acho que tudo, os jogadores se perdem mais do que antigamente. O jogador se perdia, ninguém via, não era exposto. Ele tomava um esporro, uma bronca internamente, melhorava ou não, mas a bronca estava fechada. Eu digo muito que a PJ, o jogador, né, que a PJ, ela se confunde com a PF, né? Ela assim, você responde, você como atleta, categoria de base, você responde por atitudes que você possa tomar num shopping, num restaurante, num ambiente público, você responde por isso. Se você fizer alguma coisa que não é bacana, vai dar visibilidade, vai dar problema para você. Então, você responde. E o futebol tem essa imensa visibilidade, essa vitrine, esse volume todo. Se dá um valor imenso ao futebol, muito mais do que qualquer outra área efetiva, né? Uma referência. Acho que muitas vezes os princípios e os valores são muito distantes, mas... Aproveitando rapidamente, falando que a gente está falando de educação, sim. Eu nesse momento, Antônio, especificamente, não sei se já pontuei para você, para o Pedro eu falei em off, eu estou com um projeto junto com um amigo de educação financeira e planejamento financeiro, especificamente para atletas, e aí eu cresci um pouquinho esse objetivo, de poder botar para comissão técnica, staff de futebol, que também tem altos e baixos na carreira, treinadores, que principalmente que tem altos salários, às vezes tem desemprego, então é um projeto não de planejamento financeiro, não de assessoria financeira, também, mas principalmente de educação financeira, que busca captar novos atletas de base. Isso já vem funcionando, já vem acontecendo. Eu já consegui algumas pessoas, juntamente com a Jobim Investimentos, do Raul, é um grande parceiro, que ele já tem 20 anos de mercado e há 8 anos abriu a Jobim Investimentos, e hoje a gente bota no mercado a Jobim Investimentos Esporte com essa ideia de captar esse nicho de mercado, que é na educação financeira, que é onde muitos se perdem, principalmente nos primeiros salários, e não falo salário profissional, falo até em contratos de formação, que é uma mudança... Eu vivi num clube grande, prefiro não citar o nome, o atleta ia para o banco com 18 anos, 19 anos, abria a primeira conta, uma dificuldade enorme de lidar com aquilo tudo. Eu não sabia o que era cartão de crédito, não sabia como é que... Nada. Na época que ainda tinha talonário, mas assim, como é que tira dinheiro, como é que paga, o que é... Não entendendo absolutamente nada, entendeu? Natural. Acredito que muitos ainda não entendam, mas ganham um volume de dinheiro tão grande que é suficiente... hoje em dia tem muita gente para fazer as coisas por eles, né, cara? Então... Não, e fica essa situação. É uma educação financeira mesmo. Sim. O objetivo também é pegar atletas... já que tem um padrão de vida legal, porque isso é um trabalho de muita confiança quando lidar com o dinheiro das pessoas, atleta de futebol com muitos amigos, pessoas que querem controlar aquilo ali, então, mas é uma coisa que eu estou fazendo
com o intuito de ajudar, é uma coisa que eu vi necessidade no mercado, que já tem algumas pessoas fazendo, mas é uma coisa aqui, quem quiser, né? Afinal, eu vou falar do meu Instagram para a gente poder Tiano, postar. o futebol é muito rápido, né, cara? As coisas passam muito rápido. Se a gente for falar aqui de lado financeiro, a gente vai falar coisas básicas de pessoas que perderam tudo. A gente viu uma entrevista do Ronaldo há pouco tempo, que isso não é só no futebol, NFL é a mesma coisa, a NBA é a mesma coisa. Os atletas se perdem e acabam a carreira. Depois de 5 anos não tem mais nada. Então, é um planejamento que eu fiz, porque eu fui atleta. Sim. Sou gerente de futebol, tenho essa vivência tanto como atleta de muitos amigos que participei e vi coisas boas e coisas ruins. Como gerente de futebol, vi atletas também iniciando a carreira, ganhando dinheiro, tendo alguma condição, passando aquele simples de 1.000 para 3.000, de 3.000 para 5, de 5 para 20, a coisa vai para 100, vai aumentando. Então, se você não precisa saber lidar com dinheiro, você não vai aprender a lidar com dinheiro quando você ganha 100 mil, Antônio. Você vai aprender a lidar com dinheiro quando você ganha 1.000, 2.000, 3.000. Você aprende a guardar, você aprende a ter quais são as suas prioridades, reserva de curto prazo, você aprende várias coisas que o mercado financeiro ensina, que todas as outras profissões já têm. Então, eu aproveito aqui para também estar falando isso, e essa educação financeira e de vida e de escola, eu acho que é uma das coisas mais importantes para que esses atletas consigam passar aquele degrau, que não é um degrau, é um muro, né, Antônio, do sub-20 para o profissional. É um gargalo, né? E assim, Tian, já falo, eu tenho total interesse porque, cara, falo por mim mesmo, como pessoa, como profissional. Tenho ciclos em que eu ganho dinheiro, tenho ciclos em que eu não ganho dinheiro, e saber lidar com isso não é fácil. Tem momentos que aperta um pouco mais, tem momentos que você está um pouco mais confortável, e você tem que pensar no dia de amanhã, não tem jeito, porque assim, a gente está sempre preocupado, achando que o agora é eterno e não é. As coisas passam, dinheiro acaba, por mais que o cara tenha muito dinheiro, às vezes, amanhã ou depois não tem mais nada, e alguns também têm pouco, mas que consigam transformar esse pouco em algo que seja sustentável para a vida dele. Eu acho muito válido isso para qualquer profissional, não só jogador, mas todo mundo que está envolvido no futebol, acho válido. Então, procure o Tiano. Qual a sua rede social, Tiano? Fala aí, deixa aí pro pessoal. Tiano Gomes. Tiano Gomes. @ TianoSG, tá. no Instagram. O da Jobim Investimentos é @Jobim Investimentos mesmo. Quem quiser, bota lá. Só marcar lá, de repente escreve Tiano, que a gente consegue entrar em contato. Eu peço pro pessoal entrar em contato. E quando a gente fala tudo isso, né, Pedro? Eu fui um atleta profissional por 16 anos. Não vou falar que fui um atleta de altíssimo nível, que eu digo a nível financeiro. Você jogou mas no alto... joguei um pouquinho. Mas a nível esportivamente você jogou no alto nível. Esportivamente eu joguei no alto nível, mas financeiramente fui um cara médio ali. Sim. E consegui me organizar e consegui ter minha vida. Claro, trabalho atualmente, preciso trabalhar. E quando eu preciso trabalhar é por dinheiro, mas é pelo bem-estar, pela vida, pela cabeça. E essas coisas e vi muitos atletas. Então, essa experiência que eu tenho nessa situação, de lá atrás, naqueles momentos que eu pude ganhar um pouquinho mais de dinheiro, de ter guardado, de ter tido a oportunidade de comprar meu apartamento próprio, ter as coisas para os meus filhos, escola, tudo isso que atualmente... Antônio, que é da educação, sabe que a escola é um investimento altíssimo, mas um investimento altíssimo que com certeza vale a pena. Tenho 2 filhos em 2 grandes escolas do Rio de Janeiro, São Bento e Cruzeiro, meu filho e minha filha. Então, isso aí só pode estar acontecendo porque lá atrás eu pensei. Isso que é o mais importante. O quanto antes você aprende a lidar com dinheiro, com certeza você vai ter um futuro melhor. Muito legal. Antônio, queria te agradecer pela presença, tá? Foi fantástico. Por mim, eu queria ficar aqui 6 horas, até de noite, aqui até meia-noite, a gente conversando aqui sobre futebol. Eu saio daqui com vontade de falar muito mais coisa ainda, de trocar mais ideias, de saber o que você pensa sobre várias coisas. Tá? Mas muito obrigado pela presença, de verdade. Espero revê-lo aqui mais vezes. Tá? E, poxa, obrigado, Antônio. Pedro, eu que agradeço a oportunidade de estar na convivência de vocês, né? Compartilhando informações, ideias, trocas, né? Tantos assuntos que são relevantes dentro do futebol, que é o futebol, mas tem muita coisa dentro, né, do processo que faz nós gostarmos tanto do futebol, né, e queremos ser melhores profissionais, melhores pessoas, enfim. Espero que possamos ter ajudado muita gente que vai assistir também, com ideias, com pensamentos, e esse é o nosso objetivo. Obrigado. Tá. Tiano, obrigado pela presença também. Mais algum recado? Não, só tenho a te agradecer. Agradecer muito ao Antônio. Por sinal, eu fiz o convite a ele. Falei com o Pedro
ficou satisfeito, falou. mais do que satisfeito de ter essa Pô, referência. esse eu aqui, conheço, pode trazer. de ter essa referência aqui com a gente na Cia do Futebol. E que todos sigam aí, sigam nas redes sociais, que a coisa vai cada dia melhorar mais aqui com a gente, com a Cia do Futebol, com o Pedrão aí, com todo o conhecimento, com toda a experiência de atuado em várias áreas, hoje especificamente como treinador, tenho certeza que vai ser de sucesso. E agradecer a todos. Um grande abraço. Pessoal, se inscrevam no canal, comenta o que você achou, deixa seu comentário, fala de onde você é, tá? E também segue o Cia lá no Instagram, @CiaFutebolBR. Estamos aí para a próxima. Continue acessando nosso canal, porque a gente vai ter sempre novidade aqui, tanto eu quanto o Tiano, também outros convidados. A gente vai estar sempre aqui recebendo o melhor do futebol para vocês. Muito obrigado e até a próxima.